Fala seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, Rafa, que você tá bem, meu querido? Estou bem, graças a Deus, cara. É isso aí. E ali na nossa marca do tempo, nosso Delore, nosso camarada Crildo. Tudo bom, Cridão? Opa, tranquilo, cara, daquele jeito. E vamos para mais um episódio fuera. É isso aí. Rafoca, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Alamo, que, cara, tocou em várias bandas de ska aí que eu nem sabia, que eu já conhecia, mas não sabia que ele tocava. Tocava Mal Educados, Rust Machine, Populars hoje, né? Que é a atual que você tá hoje, e é produtor musical da 1234 Studio, que fica aqui em São Paulo, ali na região da Consolação, é isso, né? Isso mesmo. Pô, um estúdio bacana, você mostrou uns vídeos ali, foda pra caralho. A gente vai trocar uma ideia com ele aí hoje, seja muito bem-vindo, mano. Da hora que você aceitou o convite aí, que... Pô, mano, muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui, velho. Feliz mesmo, valeu pelo convite, vi vários amigos aqui, inclusive. Pô, que massa. Daí eu falei, nossa, um dia eu queria participar, né, cara? Daí veio o convite, pô, valeu, cara. Pô, é nóis, tô me sentindo mano. muito bem aqui. Aliás, quem vier no futuro, vocês vão se sentir em casa, mano. Esse lugar aqui é muito bom, cara. É isso, e, Valeu. pô, da hora que você tá aí, vamos trocar uma ideia, falar muito sobre música, sobre ska, sobre, porra, vamos desmembrar aí muitas coisas. Desmembrar, o nome vem de membro, é meio estranho. Mas é isso, vamos desmiuçar muita coisa aí. Fala dos nossos parceiros agora, a gente tem uma parceria aí com a Skal, você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal, tem nosso cupom também, o DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele, e a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né, aqui na região da Moca, mais precisamente, não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem uma parceria também com o Nando Nando Vieira, um barbeiro aí aqui de São Paulo também, atende a domicílio, tá precisando dar um trato na barba, no cabelo, entre em contato com ele, atende aí na região que você morar, ele atende especificamente na Zona Norte, mas independente da localidade que você tiver, ele vai até você. A gente falou muito das bandas e tal, mas você já... que você começou a ouvir ali antes do... Ou já começou? Provavelmente Era não, né? pequenininho, o Alamo pequenininho na Que- escola, o que Que você ouvia rolou ali? ali que você falou, mano, eu quero tocar essa porra, mano. Cara, massa porque eu cresci em família de músicos, né? Meu pai, ele era do rock, tocava baixo, e minha mãe é do MPB, da música sertaneja. Minha mãe é uma grande cantora, toca no Bar do Nelson, na Rede Birosca, já participou de programa de SBT, Record. Então eu cresci no meio da música. Daí, quando eu era criança, meu pai me deu uma bateria, e a minha primeira banda foi com ele, uma banda tipo de baile, assim, sabe? Que faz baile, toca... Sim. Eu perguntava, do you wanna dance? Daí, foi a minha primeira banda, daí logo na sequência, eu conheci o punk rock, meu pai tinha uns disquinhos ali, daí eu já achei o Rock to Rússia do Ramones, e um EPzinho do The Clash, que tinha num lado London Calling, e do outro lado Train Vane. O Crildo tem uma teoria sobre esse disco, né, do Cole, do The Clash. Muita maconha. Muita maconha, não, tem que fumar, né? E daí eu vi isso aí, cara, e meu pai tinha muitos discos, ele era mais a parada do rock clássico e tal, Beatles pra caralho. Daí quando eu vi isso, eu falei, mano, é disso que eu gosto. Daí eu já me identifiquei ali. Aí você tinha quantos anos, mais ou menos, na época? Cara, eu acho que quando eu peguei esses discos pra ouvir, eu já tinha uns 11, 12 anos ali. Daí foi quando eu comecei a pegar os discos do meu pai e trocar na loja ali, que eu sou de Americana, por disco punk. Foi daí meu pai foi ficando puto. Cadê meu disco do Led Zeppelin? Pô, vai ter um Collar aqui, tá ligado? Daí eu montei minha primeira banda punk, na época chamava Nós Três. Essa banda eu fiz umas músicas na época que depois foi pra minha banda Rust Machine. Daí eu tive essa banda, fui morar nos Estados Unidos, fui trabalhar lá em obra e tal, fui um imigrante que hoje com certeza seria deportado pelo Trump. Pô, e foi lá nessa época que você tocou no CBGB. Foi nessa época. Caralho, conta pra nós como foi essa fita aí, mano. Cara, dizer que eu toquei, eles viram assim, eu fui convidado por uns amigos que iam tocar, na verdade eu me convidei, falei, mano, você vai tocar no CBGB, deixa eu cantar umas 3 músicas pelo menos. Deixa eu Daí, subir no palco, pelo menos. por favor. Daí os caras deixaram, daí era uma junção de umas bandas. Cara, nessa época aí, eu tava gravando um disco sozinho, um disco de ska punk, que foi o primeiro disco da minha banda Rust Machine. Eu tava gravando tudo sozinho, daí um brother da banda Independence, um cara da banda Independence, que era a banda de apoio do Joey Ramone, depois que acabou o Ramones. Sim. Daí eu tava no estúdio gravando e, coincidentemente, esse cara tava no mesmo estúdio, esse cara da banda Independence.
Daí ele falou, mano, o que que tá rolando aí? Daí o cara falou, é um brasileiro aí, doido, gravando todos os instrumentos no ska punk, muito louco. Daí o cara do Independent perguntou, será que ele deixa eu participar do disco? Eu falei, mano, lógico, né, cara? Daí ele participou, a gente já fez uma amizade, daí essa junção dos amigos e tal foi o que me levou pro CBGBs, porque eles iam tocar lá numa turma de... Era uma galera de várias bandas. Era Era tipo uma jam, mais ou menos, assim? Tipo uma jam. Uhum. Daí eu me ofereci pra cantar umas músicas, os caras deixaram, e foi essa a minha experiência Porra. em participar do CBGBs. Mano, só de você subir ali. como é que foi, mano? Tipo assim, viver isso. A gente aqui tem muita história do CBGB, é aquela coisa assim que, porra, é um sonho. Imagina chegar lá. Pra você, como é que foi na hora você entrando lá, pô, subiu no palco, mesmo que fosse uma participação pequena? Não, cara, é inexplicável, porque aquele lugar é mágico e a coisa que eu mais gosto no mundo é Ramones, tá ligado? Então eu adoro todas as bandas do CBGB, sempre adorei, tipo Ramones, Enxerrando, The Voidoids, Dead Boys, Dictators, todas as bandas que faziam parte daquele Max Kansas City, CBGBs ali. Eu Sim. curto muito, assim, né, mano? Tem um filme, não tem um filme do CBGB? Tem um filme e tem um documentário, os Bom dois pra são muito caralho. legais. Que é o cara do Harry Potter que faz o cara do Dead Boys, né? É, mano, é verdade. E tem um que faz o Iggy Pop lá, é o vocalista do Red Hot lá. É o Anthony Kiss? Eu nem lembrava que Não, era não é ele. o outro que faz. Não, não é ele. É o baterista? Acho que é o Batera que faz. Acho não que é o sei. bateria. É algum. Tem que faz Cara, aí eu nem me o liguei. papel do Iggy. Acho que é do Iggy Pop. Não, a acho. parte mais legal desse filme é quando chega o Ramones, assim, atravessando a rua pra Maravilhoso, entrar. cara. Assim, cara. Uma parte que me marca muito é que o Hilly Crystal, né, que era o dono do CBGBs, ele começou a empresariar os Dead Boys, né, mano? Sim, E os Dead sim. Boys começaram a dar maior trabalho. Começou a morrer os caras e tal. Arrumaram treta. Um deles arrumou uma treta com a faquinha que o Didi Ramone deu. E daí só saiu como que chama? De quadrinhos? Balãozinho. Saiu um ali. balãozinho ali, só do cara pensando, devia ter empresariado Ramone. Os caras usando o suástica lá do estúdio. O cara falou, você é louco, mano. Os Sim. caras é judeu aqui, você vai essa porra. Mas é suave. Mas os caras nem sabiam, era tipo. Usava porque é aquela coisa tipo de querer. Confrontar os conservadores da época. Exatamente. Porque tipo, os velhos da época, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, eram os caras que tinham acabado de voltar da guerra. Então os caras ficavam jogando na cara dos moleques, eu lutei contra os nazis, e você fica aí fazendo, usando droga, bebendo e tal. Então os caras queriam confrontar os conservadores. Mas nenhum deles ali na época era nazi, eu tinha qualquer conhecimento de que era nazismo e tal. Quando você vê esse de vícios com a suástica, você fala, é um idiota, tá ligado? Não é que não sabe de nada. Na verdade, era o confronto ali, né? Hoje em dia não daria pra compactuar com nada que lembrasse qualquer coisa. Sim. Mas eu até entendo a parada histórica ali, Sim. sabe? Mas foi isso. Daí, gravando esse disco do Rush Machine, eu fiz amizade com os caras que eram as bandas de Joey Ramone, e daí, consequentemente, fui fazendo amizade, me convidei pra cantar no palco do CBGBs. E perguntando como é que foi, como eu morava lá, eu ia de vez em quando. Então, eu já tinha ido. Uma vez eu até trombei o Mark Ramone, tomando uma breja ali. Tinha uma mesa ali em cima que você entrava, né? Você ia reto, era o palco lá no fundo, do lado direito era o bar, do lado esquerdo era as mesas e tal, e daí tinha uma mesa ali reservada pros caras do Ramones, né, mano? Então meu sonho era trombar um Ramone ali, né, cara? E ninguém sentava nessa mesa? Não, era a mesa dos caras do Ramones, ficava ali Caralho. pra esperar. Daí, cara, depois disso eu tive a chance de abrir show do Mark Ramone, do CJ Ramone, do Rich Ramone. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer, mas só que naquela época eu via Deus, né, mano? Você viu um Ramone ali, eu tava vendo Porra. Deus. Então foi emocionante pra caralho. Daí quando eu fui tocar lá, eu já tava meio habituado no rolê, só que subir pra tocar é outra emoção, né? Mesmo se convidando. Mas ali, nesse caso, mano, qualquer um se convidaria. Pô, você é louco, né, cara? Pô, Ia deixar a oportunidade dessa passar. nossa, ainda bem que eu não deixei passar, cara. E hoje meio que não existe mais, né? Virou uma loja, uma né? loja de sapato, é isso? Eu acho que é, cara. Que absurdo, né, cara? Foda, O né? cara pegar um dos maiores marcos históricos da música mundial e por causa por ser alugado, tá? Não, eu quero tirar vocês aqui agora, Uhum. como se fosse tirar eu da minha casa. Tira eu da minha casa, mas não tira o CBGBs do lugar dele, né, mano? Caralho. Ô, Alan, você foda. falou que você é de Americana? Sou de Americana. Ali do lado de Nova Odessa? Do lado de Nova Odessa. Odessa. Lá de Nova Odessa. Da época, mano, muitas bandas ali, né? A cena de Americana era muito legal. Tinha festa privada, ou tinha um rolê que chamava... Tinha um rolê da My Way, que daí tocava várias bandas. As bandas do nosso amigo Criudo Fist. Então, todo mundo... A cena de Americana nessa época era muito legal. Nossos amigos Zuma Guerbes, que já veio o Fabrício aqui também. Sim, Porque sim. minha família, par de mãe, eles moravam ali em Nova Odessa, né? Então eu cresci lá, assim, né? Ia direto pra lá. E tipo, lá é o ovo, né? Lá do... Nova Odessa. Aí quando. Vamos no cinema, nós vamos para a Americana. Que era tipo ali do lado, né? Mano, como que era a cena ali? Tipo, demorava pra chegar as coisas lá, Americana, ou não era tão.
Cara, Defasado, nessa assim, época, de informação. na minha época, na nossa época, eu acho que a minha época é até um pouco mais velha, acho que eu sou um pouco menos jovem. Assim que se fala, sou um pouco menos jovem. Daí, da época era assim, a gente fazia contato com o Zine, né, mano? A gente escrevia, daí pegava uma carta, vamos supor, uma vez quando saiu, a gente conseguiu pegar um pedaço do disco Animal Boy, do Ramones, que tinha um pedaço da música Love Kills, daí a gente ia viajar de São Paulo, de Americana até São Paulo, pra mostrar esse pedaço da música pro brother, tá ligado? Aham. Isso é muito louco, porque a gente dava muito valor. Eu gosto muito de hoje, eu acho que hoje é muito legal. Quer ouvir um Ramones, quer ouvir um DK, um Circle Jerk, já tá aqui na mão, né? Uhum. Mas assim, eu acho que a distância não era muito entre Americana e São Paulo. Eu acho que era mais entre Brasil e o resto do mundo, Sim. tá ligado? Sim. Mas a gente também se esforçava muito, né? Escrevia pra todo mundo, mandava carta, trazia gente pra representar, escrevia pra uma banda que curtia e tal. Então eu acho que a informação chegava quase que junto no interior e na capital. Eu acho que era Sim. mais distante dos Estados Unidos e Inglaterra, assim. Aí você falou que você montou uma banda lá em Americana quando você era mais novo, né? Como é que foi? Você achou os caras na escola? Onde que era, assim, o pico ali pra vocês se encontrarem ali, pra vocês terem uma ideia de ter uma banda? Então, a minha primeira banda de Americana já foi o Rush Machine. Sim. Porque essa banda com meu pai era de São Paulo. Porque meu pai é de São Paulo, então eu ficava indo de São Paulo, Americana. E daí o Rush Machine, cara, eram os amigos que... Eles me convidaram pra banda. Eles já tinham montado a banda antes, que eram os amigos de escola, também meus amigos de escola e tal. Daí eles me chamaram pra entrar na banda e eu entrei e essa banda que me jogou aqui. Essa banda que me jogou no underground. A gente tocou em um monte de lugar. Abrimos o show do Less Than Jake em Curitiba. Caralho, sim, que foda. Tocamos no Circo Voador. Fizemos um monte de show. Abrimos show pra todos os Ramones vivos. Foi tudo com essa banda. E tocamos no Hangar várias vezes nesse carnaval, organizado pela galera do Sapo Banjo. Então foi isso, foi a galera do bairro, não era nem de escola. Alguns eu estudei juntos, mas ela a galera ali da. Você vê que Americana é quase que um bairro, né, mano? Você atravessa a cidade de ponta a ponta em meia hora, né, mano? Pô, se Americana é um bairro, a Nova Odessa é um quarteirão. Não, na rua. Quarteirão. Então é isso, a gente montou a banda ali na brincadeira de amigos ali. E daí começamos a tocar em todo lugar e foi isso que virou o meu estilo de vida. Uhum. Tipo, hoje eu tenho estúdio, toco em bandas, sou produtor por causa do Rush Machine, vamos dizer assim. Você falando desse lance de São Paulo e de Americana, São Paulo e tal, a gente tava conversando com o Fabrício, né, que você conhece ele também, ele falou, né, que ele era de Pirassununga, né? Aham. Aí ele vinha pra São Paulo comprar disco pra poder voltar pra casa escutar. E é aquele lance, né, de você dar mais valor à música ali, porque, tipo, porra, ele falou que como é que ele contou a história? Que ele comprou um disco acho que do Megadeth, não sei. Qual o disco que ele tinha comprado? Metallica? Do Hate Bridge, talvez? Eu não sei, era um disco Não. lá que ele tinha comprado, que ele foi, comprou, chegou, saiu cedo de casa, comprou, voltou, aí ele não podia escutar o som de madrugada, de noite que ele chegou, aí ele teve que ir pra escola no dia seguinte, aí ele falou, pô, escutei o disco depois de... Mais de 20 Imagina, imagina o inferno desse moleque da escola querendo ir embora, né, mano? Não, e era muito louco mesmo, porque naquela época você pegava uma fita cassete, pegava um disco, você decorava tudo que estava escrito, para quem que eles agradeceram, quem que produziu, você sabia as letras de todas as músicas, de tanto você ouvia, você nem falava inglês, mas sabia porque de tanto você ouvia. Hoje o mundo é melhor no sentido da facilidade. Eu gosto de facilidade, não gosto de sofrer. Sabe, era um puta corre você fazer as coisas. Só que na época, de fato, a gente dava muito mais valor. A arte era muito menos descartável, né, mano? Então, que tem, a gente sempre conversa aqui, tipo, pô, os caras lançam um disco, cara, você até quer escutar o disco, mas é como é tanta banda lançando, tanta música saindo, aquela coisa toda, que você não consegue, pô, parar pra escutar o disco, mesmo que ele tenha aqui na palma da mão. Você não tem aquela coisa de, tipo, de falar, puta, para pra escutar aquela... Nossa, caralho, que foda. Porque a cabeça tá tão acostumada com informação que você não consegue absorver tanto quando a gente absorvia quando era mais novo, né? Quando tinha CD, disco, fita cassete, né? É muita coisa da fila, né, cara? Aí você falou, tem tanta coisa pra ouvir. Hoje você ouve uma coisa, puta, que coisa legal, você talvez nunca mais vai ouvir. Você ouve, curte no momento e talvez nunca mais vai ouvir. Mas isso aconteceu com tudo, né, cara? Por exemplo, filme. Sim. Eu assisti De Volta para o Futuro umas 70 vezes. Hoje eu assisto um filme muito legal, uma série muito legal, eu nunca mais vou assistir de novo. Só que daí se eu quero assistir uma reprise, eu vou pegar uma coisa daquela época, tá ligado? Sempre tá lançando alguma coisa melhor ou foda mas também. é muita coisa te bombardeando, né? Então tem muita coisa boa. Hoje a arte é boa. O lance é que a gente consome a arte de uma forma diferente. Ela é totalmente descartável, né? Sim. É porque antigamente você comprava um disco, você chegava em casa, botava o disco.
Ficava lá vendo encarte do LP ou do CD e ficava escutando. Aí você ia trabalhar, ia pra escola, voltava falando, mano, nossa, os caras tinham em casa, vou escutar o disco e tal. Ah, E tinha esse prazer, aquela coisa assim, essa né? emoção, né? Igual você falou do Fabrício na escola, louco pra chegar lá. Eu, cara, também, quando eu comprei o Too Tough to Die do Ramones, que é um dos meus discos favoritos, eu lembro certinho, cara. O tempo não passava enquanto eu tava em casa. Tudo que eu tava fazendo demorava pra passar. Na hora que chegava em casa, eu não falava nem oi, não tomava nem banho. Eu botava o disco, ficava ali de frente pra ele, de frente pro disco ali, admirando aquele vinil girar, tá ligado? Sim. Tinha um amigo meu, ele tinha lançaram um DVD do Ramones. Da banca, não lembro qual que era, mano. Era um DVD deles lá, tal, que tinha uns clipes e falava um pouco da banda. Mano, eu e Lifestyle dos Ramones. esse aí. Mano, eu e meu amigo, mano, a gente saía da escola, a gente ia pra casa dele, ficava comendo traquinas e assistindo aquele bagulho. É Todo muito dia, louco. a gente ficou um mês assistindo todo dia aquilo ali, tipo, e a gente ficava na escola, caralho, mano, passa preparando. Nossa, eu tinha VHS. VHS, Eu né? tinha um VHS. VHS, Lifestyle é maravilhoso. Tinha os clipes ali, um mais tosco que o outro, mas era maravilhoso. Ô, Alan, deixa eu te perguntar, o que o Ramones teve ali que te atraiu? Que você falou, puta, é o Ramones, que banda foda. Era a estética, era a música, era aquela demonstração, tipo, de amizade ali entre os caras todos iguais, fazendo uma música diferente. O que te atraiu ali no Ramones, ali, quando você era mais novo? Cara, as melodias, velho. Tipo, as melodias, porque eu cresci ouvindo Beatles, né, com meu pai, ele gostava muito. E eu gosto muito de melodia, sabe? O que eu mais aprecio, não, eu aprecio tudo, eu aprecio instrumental, eu aprecio letra, mas melodia, sabe? Tipo, você ouve Ramon Outsider, aquela Oh, mess up everyone. Aquilo arrepiava, tá ligado? É físico o bagulho, não é só Sim. querer curtir. Então o que me atraiu primeiro foram as melodias. Eu adoro, cara, adoro, tipo, 50 Turn Turn, quando eu vi a primeira. Eu amo tudo, né, de Ramones. Mas é isso, as melodias batiam forte, assim, daí depois tudo agradou, né? A estética, cara, os timbres de guitarra, a execução, a integridade musical da banda. Daí depois você vai curtindo tudo. Mas o que me chamou a atenção foi a música mesmo, os Ramones. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que o Joe e o Johnny se falavam, cara. Foi uma decepção pra mim também, que você imagina que Cara, banda são melhores amigos. São né? melhores amigos ali. Tipo, A gente são melhores amigos, imagina, os caras tocam aí. Cara, você fez a pergunta pra ele, eu comecei a pensar o que eu curti quando eu vi Ramones também a primeira vez. Eu lembro, a música foi o Surfing Bird. Eu acho que foi o balanço, tá ligado? Da bateria, aquele... Everybody there. Bom. Tá ligado? Não sei, eu acho que foi essa parada. Que chamou a atenção pra caralho. O que me chamou a atenção no Ramones ali na época era, tipo, putz, os caras iguais, andam iguais, tipo, são amigos, de que tem uma banda que tocam simples, Foi o fazem visual, o som, então. o visual ali. Apesar de não gostar de andar de calça jeans, mas eu achava aquilo fenomenal. E eu tenho outra pergunta pra você fazer algo. Você prefere o It's Alive ou o Loco Live, mano? Cara, é fácil. Se tivesse que salvar o It's Alive ou o Loco Live? O Loco Live, assim, pra mim não é muito difícil, apesar de eu amar o Loco Live. O It's Alive pra mim é o melhor show da história da música, tá ligado? Eu sempre falo isso. O It's Alive é muito Ele incrível. discorda de mim, ele gosta do Loco É que eu Live. cresci com o Loco Live, né? Foi o meu primeiro... memória emocional. Quando eu conheci Ramones, eu pedi de Amigo Secreto, lembro até. E eu ganhei Sim. CD. E, mano, furei o CD é CD. Eu e maravilhoso. meus primos, a gente, mano... Era incrível, né? Era incrível. E tinha a versão americana, tinha a versão, se eu não me engano, japonesa, que tinha Carbona Not Glue no Loco Live. Sim. Que era muito foda. Não, mas o Loco Live é um puta disco ao vivo. Quantas bandas fizeram um disco ao vivo tão bom? Então, mas eu desconfio que não é tão ao vivo. Talvez não seja tão ao vivo esse Você álbum. acha que tem um né? overdub ali? Não, acho que ele parece meio estúdio, assim. Tem umas gravações de Acho chimbal que a tem mais uns, ali. não sei, eu Não, acho meio fakeado esse ao vivo. Eles devem ter jogado os overdub ali, mas o show, cara, deles era igualzinho o Loco Live. Era igualzinho mesmo. Aham. A execução, tudo. Aquilo era o que eles Eu, apresentavam ao vivo mesmo. eu não gostava muito, porque eu achava muito rápido. Não, ele é muito acelerado, mas, mano, aquele chimbal de Gimme Gimme Shot Truth, você é louco, não dá pra fazer nem com duas mãos, tá ligado? É muito, muito foda. Não, engraçado é que os Só caras. que ele fazia isso ao vivo, viu? No show, Sim, eu sim, vi fazendo. Não, eu digo, não sei, eu não sei. É um bagulho meu, assim. Mas eu acho até que A eles qualidade sonora, acho que tá meio, não sei. É. É igual, eu não sei se você gosta de Blink-182. Eu não gosto. O Blink tem um ao vivo também que a galera que curte, assim, a gente porque não sempre tem- tá não tem discussão, vídeo parece desse ser show, né? meio fake Meio fake, ele tem também. muitas coisas. É, tá muito...
bonitinho, muito, não sei. tá Mas ligado? Ramones usava esse recurso, viu? Ele usava de repente no ao vivo gravar uma coisa depois. Tinha uma época nos anos 80, aquela música We and the Airwaves, que começa com uma guitarra. Ficava um cara escondido no backstage Sim, tocando esse tocando. riff, tá ligado? Ah, Depois o foda. Johnny tirou. Mas no Loco Live, você pode ver que não tem nada sobreposto, assim. Não tem uma guitarra a mais, Sim, sim. tal, não tem um back vocal a mais. É bem uma Mas guitarra eu acho que eles mesmo. fizeram assim, alguma coisa que erraram, tal, eles devem ter feito uma correção Sim. ali depois. E engraçado assim, o Ramones tinha umas paradas assim que, porra, tinha uns solos ali no disco. Que nem essa aí que você falou, que tem aquele riffzinho e Ah. tal, que é, puta, essa música é sensacional. Do clipe deles tocando em cima do prédio, Em né? cima do prédio, o Mark fazendo virada, achando que tava super roqueiro, só abrindo a boca. Ele abre a boca. Acho que na cabeça dele ele estava sendo com luz, um puta roqueiro, né, cara? Mostra o cara abrindo a boca. E tipo, eu vi aquilo assim e falei, caralho, daí você escutava no ao vivo assim, mano, era tipo base, era 3 acordes a música inteira. E você fala assim, caralho, e porque o Johnny queria que fosse 3 acordes a Fosse. música inteira, tipo. Era mais produtor, né, que se intrometia ali pra deixar a parada mais... Sim. É, pra não ficar. Pra não, tipo assim, eu até entendo Que que, nem, tipo assim. eu já não gosto dos CDs de estúdio do Não é que eu não gosto, é muito forte falar isso. Mas como eu vi muito ao vivo, eu comecei Ramones sempre foi ao vivo. Quando veio Aham. pra mim, veio o Loco Live, veio aquele que é uma teia de aranha e tem eles desenhado. Acho que não uma tá nem na uma discografia, coletânea. acho que não tá nem na Acho que é uma discografia coletânea, esse. pode crer, acho que Mas eu é me uma lembro dessa coletânea que aquele Millennium que tinha, que lançava uns CDs de umas bandas, enfim. E era ao vivo também. Então, Aham. quando eu fui, depois de uns 3, 4 anos, quando eu fui ver as versões em Você estúdio, não curtiu o tipo a estúdio. versão, por exemplo, de Rock and Roll Radio, Aham. porra, é muito diferente a versão. Muito. Com aquele baixo, e eu sou baixista, né? Eu vi Ah. aquele tom, dum, 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 dum. Aí você ouvia a versão do rádio, É, era é o os som- metal, puta, eu falava, não! Mas esse disco, cara, Mas muito- foi um choque pra mim, tá ligado? eu te entendo, porque é Aham. muito diferente mesmo. Sim, sim. Esse disco ele foi produzido pelo Phil Spector, né, cara? E o Phil Spector, ele era o produtor de John Lennon e tal. Uhum. Então ele quis jogar um bagulho muito comercial na banda. Então botou esses sopros horríveis ali. Eu adoro esse disco, mas eu entendo não curti. Daí eles tentaram fama, né, com esse produtor. Daí quando lançaram o Too Tough to Die, eles falaram, não queria... Porque quem produziu os 3 primeiros discos foi o primeiro batera, o Tommy, Sim. que era com o nome de Tommy Ederle. Então os 3 primeiros discos foi exatamente o que a banda era. Exatamente. É verdade que eles diminuíram o BPM Do do primeiro disco, que tava muito rápido. Eles falaram, mano, tá muito rápido, diminui Cara, um pouco. essa é uma coisa que eu não sei. Eu que eu vi Pode uma ser. história, alguém falou assim, pô, tá muito rápido, diminui o BPM aí. Aí o cara foi, diminui o BPM do estúdio, aí ficou um pouco mais lento. Nessa época acho que nem tinha BPM, mano. Ah, tinha. Os caras já, nem pô. gravavam com BPM, eu acho. Não sei. Não, o Acho BPM que- do acho negócio já que não. gravado. Era o entendeu? metrônomo, né? Acho que eles Tinha jogavam o metrônomo, metrônomo já tinha mecânico isso, ali, já? tinha. Mas o lance, eu acho, cara, que não. Eu acho que não, porque eu estudei bastante esse disco aí. Inclusive, ele é gravado em 2 canais, tem um baixo de um lado, a guitarra do outro. Eu acho que não. Mas talvez sim, não tenho certeza. Mas esses 3 foram a essência, né, da banda. Depois eles tentaram um monte de produtor que não deu certo, eles queriam ficar famosos, não conseguiram. Famosos assim, comercial, Uhum. famosos eles eram. Eles queriam ganhar grana com música para poder viver de música, o que é normal, né, cara? Naquela No época punk ainda, né? se romantiza muito esse bagulho de quer se vender. Mano, se você puder ganhar grana com o seu trabalho de música, por que você não vai ganhar, né, cara? Sim. Então eles tentaram e não conseguiram. Daí depois eles desistiram e falaram, vamos agradar nossos fãs, vamos fazer o que a gente ama mesmo, e lançaram o Too Tough to Die, o Animal Boy, o High Fidelity Sanity, que não vendeu porra nenhuma, mas são discos maravilhosos, e depois de repente fizeram o Pet Cemetery, explodiu, estourou, daí sim eles ficaram famosos pra caralho. Tem algum preferido ali do Ramones ali? Disco? É, o que você fala assim, esse aqui eu guardo. Cada dia que você me perguntar, eu vou falar um. Mas hoje eu vou dizer que hoje na minha cabeça, eu vou falar 2 hoje. O Live Home, que é o segundo, que eu acho que é o melhor timbre de guitarra do mundo. Uhum. Aquele timbre aí que eles conseguiram. E o Too Tough to Die, que é o... Eu tenho até tatuagem aqui do disco Too Tough to Die. A capa do Too Tough to Die foda. aqui. Pode crer. É, que falam que é o mais pesado do Ramones Ah, ali, né? esse ano eles falaram, mano, foda-se o sucesso, a gente não vai fazer mesmo, vamos fazer o que nossos fãs gostam, para de frescurinha, de soprinha, esse bagulho, vamos fazer punk rock de novo, Uhum. e fizeram esse disco. Tem até uma história aquela Baby I Love You, né? Que os caras não gravaram, Não né? é só o Joey cantou, Só o Joey irmão. cantou. O Phil Você Spector- chegou e falou, que é isso, mano? Ah. E, pô, porque é totalmente, né? Você não tem nem guitarra a música, né? Não tem nem... Não, aquela música é a mentira dos Ramones. Olha, vamos falar um pouco mais do Rush Machine, cara. Ali no começo, ali, como é que vocês começaram? Como é que vocês ensaiavam? Vamos começar ali Ah, da isso é legal de cronologia ali. falar,
Como é que vocês ensaiavam lá em Americana? Como é que começou a rolar as oportunidades de você começar a tocar e abrir pra outras bandas ali? Porque você, independente de ficar falando de Ramones aqui, a gente ia ficar o Vixe, podcast Maria. inteiro. Aí tem que ser um programa só pra isso. Então, cara, com o Rush a gente começou ali no interior mesmo, começou a tocar num rolê de Americana que chamava Festa Privada, que era um rolê bem legal, cara. Tipo, via 800 pessoas pra ver uma banda local, você tá ligado? Cara, que foda, velho. Era muito foda. Várias bandas tocaram lá, tocou Lurkers, GBH, puta, umas bandas grandes aqui, Ratos de Porão, tudo tocou lá. Então a gente começou a tocar lá e a gente ensaiava em estúdios. Cara, na época era assim, né? Você ligava a voz e a guitarra num amplizinho desse aqui, tá ligado? No Watson. No Watson, ligava a voz e a guitarra no Watson, exato. Watson! Batera era uma golpe com um prato cheio de rebite pra fazer. Tá ligado? Então a gente ensaiava lá e tocava lá. Daí, cara, a gente começou a receber convite para tocar em São Paulo e um dos maiores responsáveis por isso, não só pela minha banda, como da maioria das bandas underground, é um cara chamado Thiago DJ, da 89. É foda demais. Cara, cara, ele merece um livro e uma estátua do underground brasileiro. E daí, através de alguns rolês dele, de outros produtores de shows aqui também, a gente começou a vir para São Paulo. Daí rolou o convite do Sabu Banjo para tocar nesse carnaval. Daí a gente foi crescendo no underground, tocando em um monte de lugar. Mas é que o Rush, cara, era uma banda de pessoas muito loucas, tá ligado? Daí a gente, porra, tivemos várias oportunidades de fazer um monte de coisa grande, assim. Mas é uma história comum de banda, né? Daí a galera era muito louca, muito jovem, falava, dava bancada, não fazia. Mas era ska o Rust já? A gente começou como um hardcore melódico. Uhum. Daí depois começou a pegar umas referências de ska, daí virou ska-core, daí foi indo mais pro caminho do ska. O último disco já tem uns ska mais parecidos com o ska da primeira onda e tal, Sim. com os reggae. E daí a gente foi... daí a gente, nos anos 2000 ali, a gente tocou em bastante lugar, né? Como eu disse, tipo, fomos pro Circo Voador, abri show do SNG aqui em Curitiba, abri show do GBH, de todos os Ramones, daí começou a criar uma coisa, daí a gente fez uma música que chamava Emo Boy na época, que era zoando os emo. Uhum. E essa música, da época, assim, bem no comecinho do YouTube. Daí quando a gente fez a Emo Boy, do nada, de um dia pro outro, assim, no YouTube, assim, era bem no começo mesmo, isso aí era 2005. Onde era tudo mato. Era 2005. O YouTube nem ampliava a tela, era um quadradinho do lado da tela. Daí essa Emo Boy, do dia pra noite, assim, já tinha 50 mil views e foi indo e tal. Daí a banda deu uma... A galera começou a prestar mais atenção na banda por causa da música Emo Boy. Uhum. Daí foi, até que a gente terminou, eu saí da banda em 2009, depois eu voltei em 2013 a 2014, só que daí virou uma ex-banda, sabe aquela banda que se junta, não fizemos uma música nova. É igual quando você vai encontrar uma ex-namorada, né? Não é a mesma coisa. Não é. E nessa época, simultaneamente, eu tocava no Maleducados. Eu entrei no Maleducados em 2005. Daí eu ficava com as duas bandas, o Rust Americana e o Maleducados aqui em São Paulo. E como que era ter duas bandas ali no... Duas bandas de ska ainda, né, mano? Que 13 pessoas cada banda, né, mano? Tá ligado? Aí, tipo, era foda administrar tudo isso de gente. Mas, cara, quando você é jovem, você tem mó pique, né, mano? Eu vinha pra cá, ensaiava com a Maleducados, dormia no banco, acordava, pegava o busão e voltava, não tinha dinheiro nem pra comer. Se chegasse assim, ó, tem um show em Mato Grosso, vamos! É, Hoje se fala ter um pé. show em Mato Grosso, você pensa, não, peraí, mas como é que vai ser? Você é louco. Como é que vai ser a logística pra ir? Vai ter cama com travesseiro limpo pra dormir. Na época a gente dormia na bandeira da banda. Quando a gente foi tocar no Rio a primeira vez, a gente dormiu quase a banda inteira em cima da bandeira que a gente levava, assim. Da banda a gente esticou, dormiu todo mundo ali. Fígado bom, ali, energia ali no talo, Total. tocando um som que você gosta de fazer. Pô, você vai fácil, né? Você não tá nem Animação total. ligando. É aquela coisa que a gente lembra com saudade, mas não quer passar de novo, nem sabendo, tá ligado? Isso que eu falo, porque na época tinha muita gente que falava assim, pô, eu chamei o cara pra banda, mas ele é mó estrelinha, não quer tocar, quer ficar perguntando um monte de coisa. Mas não é que o cara é estrelinha, é que o cara já passou tantos B.O. na vida dele com banda, que o cara fala assim, não, pô, Fernando, não vou entrar em uma furada, né? É, mano. Não, ele não é. Até pra ir em festa, mano. Se os amigos chamarem em festa, falam, vai ter um quarto pra mim. Tá ligado? Vai ter um banheiro que eu vou mijar, que eu vou poder mijar limpinho, tá Será ligado? que eu consigo voltar antes das 3? Show pra marcar show com a gente 2 da manhã. Esses tempos a gente fez um show ano passado, ano retrasado. E a gente tava 2 anos mais jovens. Fizeram um show do rolê. Puta, eu queria lembrar o nome do rolê, cara. Mas eu tô igual o Zé hoje, cara. Tá difícil lembrar, depois eu lembro. Daí, era 2 horas da manhã. Você é louco. Na hora de tocar, parecia que a gente parecia um tricô. A gente fazendo tricô ali, deitado, dormindo. Ninguém mais animado. Tocamos com cara de choro e fomos embora, tá ligado? Hoje o rolê
É de dia, de preferência, pra terminar 10 horas da noite. No máximo ali, né? É. Nossa, eu falei assim, eu lembro uma situação que foi tocar com a banda que eu tinha. Aí, não, chega às 10. Eu falei, cara, chega às 10 horas, mano. É mais fácil falar que horas que vai tocar, que eu chego a hora que vai tocar, toque e vou embora. Toque e vai embora. Aí cheguei 10 horas, foi tocar 3 horas da manhã, cara. Não, e é foda, porque assim, quando você é mais novo, tudo bem, você tem mais pique de ficar, de É uma beber, de conversar delícia. com a galera, de Ah. conhecer gente. Tudo é festa, É tudo né? é festa é ali. festa, ah. Quando você tá mais velho, você fala, puta, vou gastar dinheiro com breja. Puta, vou gastar tempo aqui. Pô, mas tem esse pessoal chato aqui falando, sabe? Aí você fica naquela. A aí gente vira você chato. vai... Fica É, meio fica chato, ranzinza, né? né? Fica meio ranzinza. Eu admiro muito. Eu admiro muito ele, porque ele, puta, tá no corre da música até hoje. Se a banda dele fala, pô, tem um show lá 3 horas da manhã, ele vai. Não Você tem tá animadão, problema, você tá no vai. pique total. Tem que ir, né, mano? Tem que ir. É, sim. Não, mano, aquele lance assim, se você tá bem estruturado, vai ter um som bom, você vai poder dormir perto dali, Sim, então, tá ligado? isso é tudo verificado antes. Não, aí vai. Liga pra gente lá, tudo, Ah. como que vai ser, tudo. E aí, tipo, dá pra ir, Vai tranquilo. comer, vai beber, vai dormir, beleza, tá ligado? Tudo certinho. Importante é ter ó. um sono bom. Mas também é uma parada que é muito particular, porque, tipo assim, tem gente ainda hoje que, tipo, passa por isso, mas numa boa. Eu acho que esse que é o importante, tá ligado? Sim, Às vezes o cara, ele tá disposto e, mano, tudo bem, é isso, tá ligado? total. Ele entende qual que é a real do rolê e beleza, assim. É muito individual isso, sei lá. É muito individual. Cada pessoa é de um jeito, né, cara? Faz pra você. Ô, claro. Não, pode puxar pra você. Pode Pra puxar mim? Você, você Ca- vai ficar mais tranquilo. Aí, agora sim. Agora pode puxar e fica tranquilo. aí. Ah, é a primeira vez, né? E daí, cara, mas é isso. Tem gente, você vê a galera, nossas lendas aí, Clemente do Inocêncio, o cara toca no Brasil inteiro e faz tudo que é rolê e tal. Então não é idade. É mais eu que virei covarde mesmo. E o Maleducados rodou bastante também, né, cara? O Maleducados- Nossa, quando você falou pra mim, porra, conheci a banda, acho que eu vi uns shows sim também. Que legal, mano. Maleducados rodou bastante. Maleducados foi uma banda que em pouco tempo a galera já conhecia, assim. Fez bastante show. Mas ficamos mais regional, viu? Ficamos mais aqui, assim. É mais São Paulo. Eu acho que se sair daqui, pouca gente conhece, assim, o Maleducados. Até porque na época a gente ia gravar um disco, produção, né? Sabe aquela ilusão? Uau! Pro produtor, gravadora, sabe? Aquele bagulho. Rolou um papo de gravadora? Rolou, na 20? época rolou até papo de que Rick Bonadil tava interessado. É mesmo, Ah. conta pra nós aí. Mas assim, eu não sei, por eu cima, não né? sei se isso é real. Isso era um dos Mas integrantes. foi um boato Mas ali vocês que estavam na voltaram. pegada de fazer um Tava, bagulho já tava fazendo mais show grande, profissional, show tá? pra 5 mil pessoas, já tava num bagulho mais legal. Daí a gente tava gravando um disco, excelente produção, inclusive até o Clemente participou na época. Sim. Só que daí a gente brigou na gravação do disco e a banda acabou, Puta, tá ligado? Então esse velho. disco nunca foi lançado. Vocês estão gravando aonde? A gente tava gravando no estúdio No do Rocha. Buda, que é baixista do Escamundongos. Eu não lembro, acho que esse estúdio fechou, mas era uma puta estrutura. Puta estúdio, assim, tipo a Rocha mesmo. E daí a gente meio que tretou, assim, brigou, moleque, né? Besta, e parou a banda. E daí, depois, agora, recentemente, o baixista da banda descolou essas gravações. Ele deu uma pré-mixada ali, a gente subiu no Spotify o que deu pra salvar. Só que tem legal. música ali sem solo, tá ligado? Sem coisa gravada. E esse disco tem um monte de participação legal. Tem participação do Dr. Kali do Fast Food Orchestra, que é uma banda muito legal da Sim. Europa, não lembro o nome da cidade. Mas tá no Spotify, então não ficou. Só que na época que a banda ia fazer alguma coisa, a gente parou. A gente tretou. Puta, que porra, hein? Eu falei do Balé do Caso, do Rush Machine, do Poplars, que é a minha banda atual, fico mostrando tatuagem. E eu tenho também uma banda hoje que chama Super Hit, que é uma banda de punk rock nova, que a minha esposa, que é a Dori da Charlotte Matoncara e da Magarude, é a vocal. E agora Sua esposa toca no Charlotte? a minha esposa é a baterista da Charlotte Matoncara. Legal. Ela é baixista da Magarude, que é a primeira banda de ska só de mulheres do Brasil. E ela é vocalista dessa minha banda nova que chama Super Hit. Foda. E o Super Hit também tem algumas coisas. Depois procurei no YouTube, Spotify, tá bem legal. Fechou. E agora eu montei, não satisfeito, olha eu falando que eu tô velho. E não satisfeito, montei mais uma banda agora que chama Latina Shuffle, que é com meus camaradas, o Axel do Escamundongos, o Rafael do Flickts, a Jéssica,
que é guitarrista do Poplars e da Magahood, Isadora, que também é do Poplars e da Magahood, e na batera é o Kiki, que também é do Poplars e da Magahood. Nos sopros tem o Rafael e o Anderson, que são do Marzella. Já ouviram falar do Marzella? Sim, Uma já. grande banda de ska também, muito legal. Aliás, sugiro convidá-los também, que é muito massa. Demorou, Sim, vamos- já deixa aí, ó. Mas ela queremos vocês aqui já. Aliás, eu tenho que deixar claro aqui que eu sou o maior entrão, né? Eu tô aqui, já tô indicando todo mundo pra participar. Tá? Ah, não, Pô, chama outra pessoa. Chama outra pessoa. Não, mas é legal Não, pra pior que chega caralho. assim, não vem ninguém! Pô, aí é que eu tô sem crédito. É, mas é isso que é o lance da conexão, né? Que nem a gente conheceu, você veio através do Nath, por exemplo. Através do Nacho. Como que foi conhecer o Nath, mano? Ah, o Nacho, quando ele me viu, ele já se Aquele apaixonou. argentino safado. O argentino que não fala argentinian. Ele, cara, o Nacho eu conheci acho que no Blocos Caravana, que é muito legal também. Blocos Caravana é um bloco de ska. Primeiro bloco de ska do Brasil, de bloco de carnaval de ska. E daí a gente se conheceu, acho que lá, na sequência, eu chamei o Nacho para produzir um vídeo meu de uma banda, de um projeto meu que chama Álamo Convida, que eu convidava artistas, amigos, assim, pra participar. Daí ele produziu o clipe, ele foi lá em casa, a gente já ficou amigo, chapamos coco lá. Nesse dia acabou a bebida, daí eu fiz um drink horrível pra ele. Vodka com leitinho. Mandei pra ele, pra Gabi, fazer ele vodka com mas em leitinho. pó? Em pó, em pó, em pó. Nossa. Ficou maravilhoso. Ficou bom? Não! Foi a pior coisa que a humanidade já viu referente à bebida alcoólica. E mesmo assim, ele continuou meu amigo. Mesmo depois de eu ter oferecido isso. Daí a gente ficou brother. Daí, uma vez, ele viu o Poplars, né? Daí ele falou... Ô, mano, que banda legal, puta time massa. Cara, será que eu poderia ser sub do Poplars? Eu falei, mano, você não é muito bom pra ser sub, não, cara. Se for pra ser, você vai entrar na banda, tá ligado? Daí ele entrou na banda, cara. E daí daí depois a gente montou estúdio. A gente tava no rolê na praia, eu, a Dori, minha esposa, a Gabi, esposa dele. Tava lá, curtindo o rolê na praia, domingão. Daí a gente viu no Instagram. Mano, aquele estúdio que a gente ensaiou lá, que era um 182 na época, na Consolação, tá vendendo. Cara, qual é o preço? É tanto. Mano, esse pau tem essa reserva, hein? Você tem também? Tenho. Vamos comprar? Vamos, beleza, botamos a roupa e viemos pra cá comprar estúdio. Mas, do nada. Nossa. Do nada. Botamos a roupa, bora. Chegamos direto do estúdio, nem vamos pra casa. Fomos lá e falei, você tá vendendo mesmo? Tanto que a gente quer. Beleza, tá vendido. Daí compramos E aí, estúdio. depois, tipo assim, comprou, tá lá, te deu a chave, aí um olhou pro outro, que merda. Que merda. E agora? Eu não sei fazer nada, hein? Você também não. Não, na verdade, o Nath já manjava de vídeo. Eu sempre fui produtor, assim, musical, mas eu não manjava da parte da mix, master e tal. Falei, eu tô fudido. E daí eu comecei a estudar pra caralho, assim, todos os dias da semana, terça e quinta com o professor, segunda, quarta e sexta com outro, tal, e fui correndo atrás. Daí agora já tô produzindo, fazendo toda a parte de áudio. E é uma delícia mixar, né? Eu amo, cara, eu amo, vício, cara. né? Mano, eu adoro. A coisa mais da hora quando você tá começando a mixar, quando você vai pegar a música assim, a música já tá meio que pronta assim, você vai começar a regular os volumes, aí você sobe o bumbo primeiro assim. Ai, que delícia esse Aí você momento. vai e sobe o baixo assim. Cara, é um vício aqui. É muito gostoso. É o trampo que assim, eu vou dormir, daí eu falo, puta, amanhã eu tenho que mixar. Daí eu falo, não vejo a hora de acordar pra começar. Mas é gostoso quando você pega o trampo assim, do zero. Ruim quando você pega o trampo que você já tá trabalhando nele, daí o cara fica pedindo ajuste. Aí fica um saco. E aí mudou pra 1, 2, 3, 4. Daí né? mudamos Era pra 1, 8, 2, 8, 2. saímos de Blink e fizemos um upgrade pra Ramones. Ah, sim. A gente falando desse lance de mixagem, deve ter horas assim que você tá, tipo, ali, por exemplo, compondo, sei lá, fazendo algo próprio assim, e você pensa assim, caralho, mano, tá uma merda isso aqui, velho. Que horrível. Deixa isso aí quieto. Aí dia seguinte você acorda e fala assim, pô, mas tá bom. Direto. Acontece isso tanto de um dia pro outro, quanto de tempo em tempo. Vamos supor, você faz um bagulho há 2 meses atrás e fala, nossa, eu não tô satisfeito. Daí você ouve e fala, mano, não é que tá legal? Essa caixa tá horrível. Aí você vai dizer assim, uma caixa tá boa, por que eu me encanei essa caixa? Mas por isso que, cara, eu não entrego mais trampo na hora que eu termino ele, na hora que eu acho que eu terminei. Eu termino, dou uma pausa, eu vou dormir, daí no dia seguinte eu vou ouvir, pra daí sim eu ter o meu julgamento. É porque falam que mix e master você não termina, você abandona. Você né? desiste, né? Você desiste. É isso aqui. É isso. É isso. Daí tem hora que eu falo, nossa, ficou uma bomba. Daí eu vou dormir, eu acordo e falo, nossa, ficou uma bosta. É porque eu acho que o ouvido fica meio cansado também, Fica, né? fica. Aquele desgaste.
E é o tipo de coisa que geralmente quem trampa com isso tem demanda e tem prazo, então você tem que fazer rápido. Mas, mano, se fazer rápido isso aí não dá, né, cara? Você tem que fazer isso com calma, tem que depois ouvir, daí depois de pronto ouvir no fone do celular, ouve no som ruim, ouve na caixinha de som, ouve nos monitor, tá ligado? Pra saber se tá legal. Isso que é foda, o Alan, porque às vezes você compõe a parada, aí fica muito foda no fone. Aí você põe no alto-falante, não fica tão legal. Aí você fala, cara, onde que eu tenho que mexer nessa porra pra ficar legal nos dois? Cada som Puta soa de luta. um jeito diferente. É que nem vídeo, né? Ah. Vídeo no celular às vezes fica legal do celular, às vezes na TV não fica tão legal. Ah. É uma doideira, né, É isso. velho? E hoje a gente tem que mixar muito pensando na porra do celular, né, cara? Uhum. Porque tudo a galera vai ver no Instagram, entendeu? Ele não vai botar um fone, passou, saiu um clipe sobre. Ele não vai se dar o trabalho de pegar um fone de ouvido, botar, ouvir, analisar. Ele vai ver no Instagram, vai falar o que legal ou não que legal. Então, assim, você tem que deixar o bumbo e o baixo no celular. É. Isso é uma missão difícil, né, cara? Uhum. Sem misturar É tudo. doideira, né? Eu já tentou mixar junto, quase matamos o outro. Já mixar aqui. Mixar Mas não tá bom, não, muda, não sei o que, não. Mixar Não sei junto. se você jogava o computador no chão, se eu agredia ele. É óbvio, produtores têm que se agredir, é regra, né, cara? Sim. Não, mas é porque, pô, você quer fazer a parada dar certo, você tem que ser chato ali, né? Tem, cara, tem que ser criterioso e tal. Mas hoje a 1234, exatamente ela faz o quê? Ela faz gravação, mixagem, tudo lá. O cara chega com a banda lá, eu quero gravar. Vocês fazem Isso. tudo. Fazendo tudo. Hoje o estúdio, assim, ele é um estúdio de gravação e de ensaio, Uhum. daí o ensaio que mantém as contas, né, cara? Mantém Sim, sim. E daí a gente é uma produtora de áudio e vídeo. Então, assim, a gente faz de áudio, por exemplo, se chegar um cantor falar, eu tenho uma música, mas não tenho banda, daí a gente faz os arranjos, leva os músicos e tal, então a gente faz toda essa parte de produção musical e também a parte de gravação, daí a gente faz gravação ao vivo, multitracking, É, porque hoje em dia também é tudo audiovisual, né? tudo. Cara, e é legal porque, assim, dificilmente uma banda hoje consegue atingir, dificilmente, não é impossível. Tem até casos para citar aqui que não seguem esse caminho, mas eu recomendaria hoje sempre o caminho de você ter a música com vídeo, né, cara? Porque a galera acaba vendo. Hoje a galera vê o quê? Instagram. Ninguém fica no Spotify procurando banda. Agora no Instagram você tá assim, né? Daí um vídeo chama atenção, daí você vai ver o vídeo, daí você curte a banda, daí você vai procurar o trampo da banda. Uhum. Mas então hoje lá a gente faz isso. A gente tem um produto hoje lá que chama 1234 Rec, que é uma gravação ao vivo multitracking com produção de vídeo. Que daí junto o trampo meu e do Nacho com as bandas tocando ao vivo. Então a gente já fez várias legais, assim. Fizemos Violões em Fúria do Clemente, do Robério do Camisa de Vênus, o Jack Face também, Clemente, da Sandra Coutinho das Mercenárias. A gente vai lançar amanhã, eu não sei quando que o programa vai pro ar, mas provavelmente vai ser recente, então, da Charlotte Matou um Cara. Então a gente faz isso aí, que é um vídeo da banda tocando de 2 a 3 músicas, falando sobre. Daí tem uma entrevista da banda falando sobre ela, sobre as músicas. Então vai entrevista, música, entrevista, música, entrevista, música. Um formato bem parecido com o que rolava no Guitar Center, tá ligado? Sim, e tinha um programa na MTV que era assim também. Não vou lembrar agora, mas tinha um programa que era assim também. Não, cara, a MTV é o pai de todo mundo aqui, É, né, cara? os caras tocavam música e tinha lá um momento de entrevista. Eu não vou lembrar. O agora, que Rock as bandas Together tocavam tá ao vivo. fazendo isso também, né? O Rock Together, cara, a gente até se inspira também. Que eles estão fazendo aquele lance de tocarem, né? As bandas tocarem umas 2 músicas, aí tem a parte da entrevista, né? É isso. É o muito formato- MTV, é né, muito MTV, velho? né, cara? A MTV criou nós somos tudo filho da MTV, né, mano? E a MTV Brasil era legal, né, Filhos cara? carentes. Filhos carentes, não tem mais. Mas a gente fala assim, mas nos últimos anos ninguém mais assistia MTV aqui. A A gente fala assim, é que nem os caras aqui. Aqui nos últimos anos ficou Não, chato mas também, né? é que a gente lembra dos tempos Dos áureos, áureos, tá né? ligado? Assim, é isso. quem foi que falou? Acho que foi o cara lá, o produtor, um dos donos lá da MTV, lá, que era diretor lá. Ele falou, pô, todo mundo ficava falando merda, não sei o quê, que você tirou aquele programa do Massari, mano, que tinha o lado B. Lado B. Esse cara reclamando que eu tirei o lado B, quando o lado B tava lá, ninguém assistia. Tem essa também, né, cara? E falando também do 1234 Rec, a gente fez uma gravação agora com um cara chamado Chris Murray, que é uma lenda do ska mundial, assim. Ele é canadense, tá na Califórnia agora, e daí ele veio pro Brasil fazer um show, e daí o Bruno Cascata, da Radiola Records, juntou o bloco Escaravana, que é o bloco de carnaval do ska, com ele, e a gente fez esse trampo no estúdio com eles, o bloco de carnaval tocando, e ele cantando, e Caralho. daí eu tô mixando esse som hoje. Hoje eu tava mixando
parei de mixar pra vir pra cá. Tava subindo bumbo assim, Tá, não, pior que não tem bumbo, né? Tem surdo, daí... Mas é exatamente isso. Vai subindo, Oh. E na hora que você põe o bumbo, na hora que você põe a bateria junto com o baixo, fica incrível. Daí na hora que você põe o vocal, fodeu tudo. Daí você volta lá atrás, mixar é legal. Ô, Alamo, a gente falou no começo ali do Rust Machine ali, do punk rock. E o ska entrou quando, mano, ali? Aqui, como é que o punk, o rock já veio junto com o ska pra você? Ou o ska se conheceu um pouquinho depois? O que veio pra você de ska ali? Cara, essa pergunta é muito legal, porque até quando eu comecei a colocar ska no Rust Machine, a galera tudo torcia o nariz, tal, tipo, depois a galera começou a curtir. É que na época lá, se botasse um riffzinho de guitarra diferente, os caras... Tudo bando de conservadores jovens. Daí eu conheci ska, cara, com um brother de Campinas, meu amigo Caio Offspring de Campinas. Isso, moleque, devia ter uns 15, 16 anos. Ele me deu uma fitinha que um lado era Specials e outro lado Operation Ivy. Daí, então, o primeiro ska que eu conheci foi da Titone, né, da segunda onda do ska, e do outro lado Operation Ivy, que é uma banda ska punk, né, que depois virou Rancid. Foi isso, daí depois disso eu fui buscando os skas mais tradicional, da Jamaica e tal, ao mesmo tempo que também fui conhecendo as bandas de ska-core, né, o próprio Less Than Jake, Real Big Fish. Hoje eu ouço mais as paradas mais da primeira onda ali. Quando você fala primeira onda, é o quê? Lá atrás, o início, lá na Jamaica, é isso que é a primeira onda? Então, o ska... Como que é essa divisão? E essa pergunta é muito boa, Rafa, porque, mano, o ska, ele surgiu na Jamaica antes do reggae, né, no final dos anos 50, começo dos anos 60, que foi uma mistura do mento, com calypso, com alguns outros ritmos caribenhos, com soul music, com funk, com rock and roll americano. Então o ska é uma junção de tudo isso. E daí o ska surgiu no começo, no final dos anos 50, começo dos anos 60, e depois foi passando pro rocksteady, virou reggae, né? Então veio depois. Aliás, muita gente acha que o ska é uma mistura de punk com reggae, mas não é. O ska criou o reggae, né? Sim. E daí quando a gente fala primeira onda, é a onda do começo dos anos 60 da Jamaica. Sim. Daí, anos depois, alguns imigrantes jamaicanos mudaram para a Inglaterra, e lá eles influenciaram musicalmente esses jovens britânicos da classe operária e tal. Daí se misturou com o punk rock. Daí veio a onda Titone, que é a segunda onda. Titone era uma gravadora, que era do Jerry Demer, do tecladista do Specials. E essa gravadora lançou o Specials, Bad Manners, Madness, Selector, entre outras bandas assim. Então isso virou a segunda onda do ska, que foi na Inglaterra. E essa onda se chama Titone. Tanto que a galera, eu ia te falar, você falou que é uma gravadora, mas eu lembro que a galera, esse som é mais two-tones. E criou uma característica musical. Você faz uma bateria, isso é característica marcante da Titone, que é uma mudaram o ska e virou a segunda onda. Daí a terceira onda tem uma discussão. Se a terceira onda são bandas ali de Nova York, tipo Toasters e tal, que faziam um two-tone um pouquinho mais acelerado, um pouco mais pesado, pegado, ou se a terceira onda é o ska-core, o ska-punk, que daí você vai no Operation Ivy, Less Than Jake, Real Big Fish, Mighty Bostons. Sim. Então tem gente que fala que a terceira onda do ska é o ska-core e o ska-punk. Tem gente que fala que a terceira onda é o ska mais nova-iorquino ali, New York Citizens, Toasters. Então a terceira onda não é muito definida. Tem gente que fala que é uma, tem gente que fala que é outra. Sim. Daí depois surgiu a onda Revival. A onda Revival são bandas do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a maioria americana, fazendo um som igual da primeira onda, igual do ska da Jamaica. Eles faziam os mesmos moldes musicais, né? Que é a bateria no one drop, você bate o aro e o bumbo juntos, né? A guitarra paletada de cima para baixo. Então eles começaram a pegar esses moldes do ska da primeira onda, replicaram com as melodias meio rock, algumas não, mas o Slackers, que é um dos maiores expoentes, faz umas melodias meio rock e tal. Tem o Rapcat, que até perdemos agora o Greg Lee, que era o vocalista deles. Então essa onda Revival são bandas fazendo ska igual era na primeira onda, porém com uma liberdade maior de melodias, de mais referências. Sim. Talvez até o ska também tinha influência de rock. Então o Revival é o ska mais tradicional. A segunda onda é o Titone da Inglaterra, a terceira onda tem essa dúvida. Mas, em resumo, esse é o ska. Obrigado pela pergunta, adorei falar sobre isso. Você tinha falado, eu já ia perguntar lá no começo, você falou, primeira onda, vou perguntar depois pra gente entender melhor. Entender melhor como que funcionavam essas ondas. Você tava falando que você teve Vocês tocaram com o Roy Ellis, é isso? Cara, valeu por essa ideia. O Ellis, ele foi um dos criadores? Dos criadores, dos foi expoentes. também? Foi um dos expoentes, ele tava ali no começo, né, da primeira onda do ska. Ele tava ali junto com
com os maiores expoentes ali, Desmond Decker, Jimmy Cliff, Bob Marley. Daí ele mudou para Inglaterra e ele foi um dos responsáveis pela Inglaterra ter entrado no ska, no reggae, né? Então ele mudou para lá, daí ele montou a banda Cimarip, que era ele com uma galera da Inglaterra ali, e ele é considerado tipo um dos pais do skinhead reggae, que é o que hoje o Agrolites faz, muitas bandas fazem. Então esse cara é um dos maiores expoentes da música jamaicana, ele é considerado o pai do skinhead reggae. Daí ele veio pro Brasil tocar. Daí eu acho que tinha uma banda combinada de vir tocar com ele, deu alguma coisa errado. Daí o Tatá, da Subcontrole, chamou. Aliás, o Rod do Marzella fez uma ponte, falou pro Tatá da minha banda, daí ele convidou a minha banda pra fazer banda de apoio pro Royales, mas isso tipo, faltando 20 dias pro show, tá ligado? Caralho, mano. Daí eu peguei a minha banda, o Poplar, chamei a galera de uma banda que chama... Ai, cara, seria muito importante pra mim lembrar o nome dessa banda. Mas eu vou lembrar depois e falo, que é o Rafael, que toca no Gritando Ska e tal. E eles têm uma banda muito legal que ainda tô tentando lembrar, mas tudo bem, desistir. Daí eles fizeram sopros pra gente, então juntou minha banda, BR Tones, esse é o nome da banda, BR Tones. Daí juntou o Poppers e o BR Tones, que é uma banda que ainda não fechou, não gravou nada, é uma banda nova, muito promissora. E a gente fez esse show com o Royales, no Carioca, no... Esqueci o nome do fest, caramba. Eu acho que maconheiro, quer dizer, regueiro com maconha, né? E daí a gente fez esse show, cara, foi muito legal. Rolou agora em final de janeiro, começo de fevereiro. Ah, foi agora? Nesse ano? Nesse ano. Caralho, mano. Achei foi um bom showzão. Aliás, tem no YouTube, o show inteiro. O Nacho conseguiu fazer toda a produção de vídeo, colocamos vários amigos câmeras assim no rolê, conseguimos fazer uma captação LR da mesa, daí depois a gente mixou e tal. Então tem um material muito legal no YouTube. Procurem lá, Roy Ellis, São Paulo. E foram quantos shows com um ele? só. Ah, só foi esse? Só esse show do Carioca. Tá. Daí ele veio, fez esse show, depois já foi embora. O Alamo, eu tenho a impressão assim, eu não sou muito, não tenho muito contato com ska, assim, gosto de algumas bandas e tal. Assim, eu não sou tão escaseiro como vocês. Mas a impressão que eu tenho é que o ska é ligado mais à diversão, à alegria. Cara, essa é outra excelente pergunta e obrigado pela chance de falar sobre isso. E assim, eu não consigo ver uma banda de ska que fala coisas sérias, assim. A ska tem um lance muito mais da diversão, da Não, eu acho da que alegria. tem, até porque se parar pra pegar o princípio lá de trás, né, é uma parada bem séria, assim. Então, porque a maioria das bandas de ska que você pega, você vê os clipes, os caras é tipo sempre zoeira, bagunça. Não, eu tal. acho que sim, o Ska, Sim, ele sim. dá pra falar de coisa séria, Sim, e também sim, ele não, tem essa então, função. essa é a pergunta. Mas eu acho que é mais assim, no lance de, tipo assim, não dá pra imaginar um Ska, tipo, triste. Talvez tenha, né, não sei. Mas eu acho que ele realmente tá mais ligado a uma coisa mais animada, assim, sei lá. O Paralamas fazia uns ska mais Paralamas, emotivo, né? sim. Fazia o emo ska. Esquemo. Mas o Paralamas, ele foi o maior expoente do ska do Brasil e eles têm umas referências bem originais do ska. Muito, cara, muito, muito. Eu não sabia disso. Eu acho que eles foram Foi a de maior velho. banda de ska do Brasil. Pô, os caras faziam dub em 79, Sim, eles eram aquele muito CD à frente, Selvagem lá. 80 e Tinha- poucos. Tinha Quase dub. do eu falei, Rui mesmo, que tem um monte de isso? coisa né? foda ali de ska. Mas, cara, o que acontece é o seguinte: o ska, ele virou um bagulho muito branco high school na terceira onda do skacore. Porque daí virou aqueles meninos do high school americano, fazendo coisas floridas, parece uma fanfarra e tal. Não que eu desgoste Sim. disso aí. Mas o ska original, se você pegar aquele que veio, eles eram pessoas que tinham acabado de ter liberdade, eram, tipo, sabe, escravizados e tal. Que tem até uma história, cara, muito interessante de por que que os jamaicanos, os americanos cantam muito bem e por que que aqui no Brasil a galera toca percussão muito bem. As pessoas escravizadas da Jamaica e dos Estados Unidos, por exemplo, eles tinham permissão para cantar nas lavouras, assim, tal. Então eles podiam cantar, eles eram proibidos de batucar. No Brasil eles não podiam cantar. Eles eram proibidos de cantar e podiam só fazer batuque. Então você vê a raiz musical das pessoas, dos afrodescendentes e tal, cara, das pessoas escravizadas, é o que moldou todas as músicas que a gente gosta, né? O ska, o reggae, o rock, o jazz, o blues, tudo veio deles, né, cara? E por que que lá eles têm essa essência vocal linda de fazer abertura de voz, abrir acorde e tal. E o brasileiro fala, o brasileiro não sabe cantar, porque, mano, o brasileiro não teve essa raiz. Sim. Teve mais a raiz de percussão, e lá eles tiveram mais a raiz de vocal. Porque lá na escola mesmo você tem coral, na escola americana você já começa cantando, tem coral, aí você canta na igreja, isso aqui. Tem tudo isso.
E o Aqui é do ska, pandeiro. Vai começar de lá com o pandeiro na mão. apesar de ser uma música pra cima, se você pegar as melodias do Don Drummond, que é um trombonista do Skatalites, que foram os pioneiros do Sim, ska, mano, são tristes, cara, são profundas, assim, tipo Guns of Navarone, pam, 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 pam. É uma melodia profundamente triste, numa música um pouco animada, assim. Então o ska original da Jamaica, ele não é feliz. Eu acho que ele tá falando da terceira onda. Da terceira onda. Vem o pop ska, pop, ska. E daí, só que assim, é essa onda que ficou bem comercial. Ah, então, Então, porque... desculpa te interromper, não tem ideia que depois eu falo. Não, então, daí foi essa onda que teve a impressão de que o ska ele é uma coisa, olha, e que também é ótimo que seja, não acho ruim, mas o ska original, ele tá mais pro triste do que pro feliz. Ah, Agora o ska já dá, a Two-Tone já ficou mais pra cima, Sim. já misturou com o punk, já ficou mais animada, e daí o ska-core virou um bagulho de fanfarra mesmo, né? Daí virou Sim. festa. que eu lembro a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o ska foi num comercial da MTV que tinha o clipe do Real Big Fish, que era o do Ahá, que eles tocam lá do... Aqui eu falava, caralho, que foda. Aí depois veio o que você me mostrou do Last Time Jake, né? Que eles tinham gravado um CD cheio de cover do Queasy. Eles pegaram, já viu esse Eu álbum? vi esse Toda a álbum, trilha sonora Então, do Creed. E pra Creed. mim, divertido. aí você pega, tipo, por exemplo, tinha os Thompsons aqui, Sim. que misturavam os caras, um bagulho mais alegre e tal. Então, tipo, ali pra mim no começo, assim, eu sempre vi o ska como alegria, festa. Você... Música Sim. pra cima. Tem uma banda que eu conheci há pouco tempo que chama Beat Me Bambi. Mas Da minazinha. Cara, eu acho muito foda que eles fizeram até um cover de Offspring em ska. Aí vieram tocando Specials também. Cara, sensacional essa banda, assim, de ska. E, assim, é sempre alegria, é sempre uns clipes meio paródia de alguma coisa, assim. Então, Sim. pra mim, na minha cabeça, o ska sempre veio com essa mentalidade de diversão, de Diversão. alegria, de... E é bom que tenha. E você, assim, a maioria das pessoas, tipo, a galera do rock, do hardcore, do underground, tal, como conhece o ska mais por causa dessa onda, então fica bem, Sim. bem achando que... Por isso que eu adorei a pergunta, pra poder dizer que o ska da primeira onda, ele não tem essa vibe. A energia é sempre boa, né? A energia do reggae é uma coisa positiva, né? Sim. Mas não tem essa vibe de festa, de pular, dessa energia. Isso aí veio mais com a terceira onda. Sim, a terceira onda, foi que a gente pegou ali bastante, né? A gente foi no show, acho que foi dos Camundongos, ou do Sapo Banjo no centro. Que, mano, era uma alegria, todo mundo assim, pá. Sapo Banjo é isso, Thompson, Randall Grave. A minha banda, Rush Machine, era isso também. Só que o Rush Machine ainda falava de um bagulho mais pesado, um pouco mais politizado, mas era essa alegria. O Sapo Banjo até hoje é uma emoção, né? O Sapo Banjo hoje tá incrível, com a Nath no vocal. Sim. muito Deixa eu te legal. perguntar, você falou do... Vou pegar o nome dele aqui que tinha anotado. O Roy Ellis, você falou que ele foi precursor do... Skinhead Reggae. Como que era isso, mano? Que hoje a gente tem uma visão, né? De Do skinhead, skinhead meio... associado ao meio... nazismo, né? Mas como que era isso nessa época, assim? E não sei se isso existe, esse estilo musical Então, ainda existe. Existe. Na época, como que foi isso, assim? Então, o skinhead, cara, ele era uma... Aliás, vou até replicar uma coisa que o Roy Ellis falou aqui quando ele estava na Inglaterra, ele apanhava de racistas, sabe? Quem não era racista era a classe operária skinhead, que não tinha nenhuma simpatia com white power, com supremacia branca, com nada disso. Só que daí, eles se vestiam num visual careca, alguns suspensórios, camisa polo, igual as que eu tô usando aqui, e tal. Só que daí, uma galera neonazi, vestida da mesma forma, parecendo isso, começou a pregar as ideias ridículas deles e a mídia comprou eles como skinhead. Então, assim, o skinhead original é preto, cara. O skinhead original é Larry Aitken, que é um cubano, tá ligado? Caralho, não sabia disso. Então, o skinhead original isso é história, hein, velho? o skinhead original ele é a galera do reggae, a galera do ska, tá ligado? Com influências totais jamaicanas, com influência total da música negra, né, cara? E os skinheads, os neonazis, meio que usurparam, pegaram o mesmo visual, pegaram algumas referências ali. Aliás, alguns até fazem punk rock, né, cara? Alguns, tipo, tem uns punk rock nazi ali, né? Screwdrive, por exemplo, e tal. Mas o skinhead mesmo ele não tem nada a ver com a parada neonazista. Nessa época não tinha nada essa ligação, no caso. Nessa época não tinha. O skinhead ele era uma parada que veio dos negros mesmo, da classe operária e tal. E daí a mídia, imagina, a Associou Globo... uma coisa assim... A Globo da época, tá ligado? Não do Brasil, mas é o que a Globo faria, sabe? Sim. Tipo, sabe, você pega uma coisa que não é essa coisa e fala que é essa coisa e todo mundo acredita.
Isso tem a ver com. Posso estar falando a maior merda do mundo, mas eu lembro que tinha uns punk oi aqui no. Que tinha na época ali, dos anos 2000. E tem a ver alguma coisa com essa época? Então, o Oi, ele não é um movimento neonazi, né? O Não, Oi, não que seja neonazi, mas dessa época lá do início? do tem, ska? tem. Foi ali que alguns nazis começaram a fazer punk rock também, começaram a fazer reggae também. Tem uns caras, cara, você acha. Mano, o reggae é uma música jamaicana de ex-escravizados. Deus neonazi faz a mesma música e quer dizer que é white power, né, Sim, cara? sim. O bagulho. Mas a música Oi, né, cara, veio disso, veio mais da Inglaterra ali, né? Pode Começou ali com Cox Sparrer e tal, crer. Uhum. e foi indo, mas as bandas Oi originais não tem Tem um vínculo. nada relacionado, nenhum Sim, vínculo. isso eu sei, porque até eles andavam junto, né? Os punks, com os Sim. punk oi aqui. Tinha os skate punks também, Skate né? punk, os E street tinha punk, né, esses cara? acho que era street punk, eu falei street skate punk, punk, mas bem- acho que deve ser street punk. Ah. E, caralho, foda, mano. História foda essa Louca, aí né? desse cara, né? Pouca gente conhece isso aí, cara. Pouca gente, cara, porque o ska é uma coisa pouco divulgada, né? Muita Uhum. gente conhece o comercial de TV, você lembrou muito bem do Paralamas, né, cara? É, Tipo, então, assim, a gente conhece os mais pops, né, tal. Aí Sim. teve uma época que eu tava fumando tanta maconha, velho, que eu falei, não, eu vou ouvir os bagulho nacional. Aí comecei a pegar o primeiro CD do Skank, Legal pra tá caralho. ligado? E eu sempre gostei muito de ska, eu tive banda de ska também. Ah, que legal. E mano. me aprofundei muito, assim, né? E aí eu falei, eu vou ouvir Paralamas, né? Porque eles têm uma Maravilhosa. semelhança ali e tal. E, cara, quando eu peguei, eu acho que foi o Selvagem, que é um disco velho pra caralho, os caras fazendo dub, que tem aquela versão do É Marujo? Não é Marujo? Ah, entrei No de gato, gaiato no no navio, Aí tinha aquele dub. versão dub. Eu falei, mano, e dub, cara, dub assim que a galera conhece é de 10, 15 anos pra cá, né? Que meio que Sim. popularizou o dub, que tinha as festas dub e tal. É, Porra, e os caras já faziam isso lá nos anos Lá atrás. 80, velho. Eu falei, mano, os caras eles estavam é muito à monstro, frente, né, cara? precursor da parada. Tem coisa também. Precursor não, né? Tipo, pelo menos no Brasil. Eles são a sim. maior referência, não tem a menor Porra, dúvida que são a Porra, maior referência. demais, demais. Aliás, cara. quem fez o primeiro ska no Brasil foi Renato e seus Blue Caps, na Nossa! Jovem Guarda. É mesmo? Você desenterrou agora, Renato seus Blue Caps. Puta que pariu. Renato e seus Blue Caps. Foi a primeira banda que fez um ska no Brasil. E o lance do ska, cara, que era uma música que, assim, dificilmente desagrada alguém. Você mostra, assim, você vai mostrar pra sua tia velha. Daí você vai falar isso aqui, você vai mostrar um punk, você vai mostrar um death metal, você vai dizer, tira isso aqui. Você mostra os caras, você mostra os caras vai falar, é legal. Só que acontece alguma coisa com o ska que ele não fica comercial, cara. E daí o Axel Rude dos Camundongos falou uma vez na TV Cultura uma frase que foi muito, muito boa. O ska, ele é pop demais pra ser underground e underground demais pra ser pop. Então ele fica no limbo, tá ligado? Então é isso, por isso que pouca gente conhece a história do ska, conhece as bandas originais da parada, então você acaba conhecendo as bandas que chegam mais à mídia, como os maravilhosos Paralamas, Specials é uma banda que muita gente conhece, Sim. né, cara? Daí tem o Ruby Fish, todo mundo conhece, Less and Jake, Mighty Boston, os fez até filme Patricinhas Beverly Hills, né, cara? Uhum. Então daí eles acabaram difundindo o ska como eles sendo ska, mas na verdade o que essas bandas fazem se chama Skacore. Né? O ska mesmo é o da Jamaica ali. Sim. Apesar que o Paralamas talvez tenha quebrado um pouquinho esse paradigma, né? Tem, não, o Paralamas não fez Porque- nada de Skacore. Porque... Não, eu digo do lance de fazer o ska e ser pop. Quebrou total. Talvez quebrou aqui no total. Brasil eu acho que eles conseguiram um pouquinho ali. Foi muito, eles são muito famosos, né, cara? Na América Boa. Latina inteira, né, cara? Sim. E eles E merecem, tem né, umas cara? músicas deles que é de ska que toca Tem. muito, tocou muito. Tem, né? a própria Ska, ela disse adeus, que é puta famosa, assim, e Sim, tal. sim. É, tem várias. Eu acho que faltou o amor ali, a emoção. A emoção Pra pra lá fora esperar cativar. mais. Mas, mano, é foda pensar que, mano, o ska era uma parada que, velho, eu acho que todas as bandas de rock, se a gente até pensar em mainstream aqui no Brasil, mano, todas as bandas, sei lá, Raimundos, Charlie Brown, Rumbora, Todos temos que pegar Tijuana, de ska. todas as Uma bandas música, têm um ska, tá ligado? Titãs. Porque Titãs, Então, pra caramba, exatamente. ska. Se a gente pegar, todas as bandas têm ska, porque o ska ele tem essa coisa contagiante. Eu acho que é o que você falou. Você mostra, sei lá, pra sua mãe, pra sua tia, não tem como desagradar, tá ligado? É um ritmo agradável, assim. Desagrada poucas pessoas, vamos dizer. Sim. Tem uma música do Raimundo que ele fala, do Marujo, né? Que ele fala. No seu fone só tocava ska. É, Até Raimundos, que é uma banda que, mano, os caras viraram os puta crente idiota, mas até eles, tipo, tem aquela, ô mãe, vê se me manda um dinheiro. Sim. Aquilo ali é meio que um rocksteady ali, tá ligado? é. Sim. Ô, Alan, quantos integrantes tem na banda de ska? Na sua banda de ska? Na minha Popular, a gente tá com uma formação reduzida, temos só 5 pessoas.
porque a gente não tem sopro. Então tô eu no baixo vocal hoje, 2 guitarras, bateria e teclado. Sim. Mano, como que é, velho, quando tem muita gente numa banda, cara? Tipo, Cara, assim. Vocês lembram da Fan House? Sim. Então, da Fan House, você lembra do palquinho da Fan House? Era do tamanho dessa mesa. A gente já tocou com o Maleducados lá com 14 pessoas, e com o Rush em 13. Mas é difícil, né, cara? Porque, mano, você tem que ter uma van pra fazer qualquer show. Não dá pra ir de carro em lugar nenhum. E na época não tinha Uber que você ia e tal. Então, para você colocar 14, você tinha que ser só a banda, né? Porque não dava nem pra levar as namoradas na época e tal. Não, eu falo mais no sentido de convivência. Convivência, mano. Vocês todos aqui tiveram banda, vocês sabem o tanto que é difícil conviver com banda, né, mano? Mas banda de, às vezes, 3, 4. Fudido. A banda já sai Às vezes eu brinco comigo sozinho, cara. Imagina você tá com 13 pessoas viajando, indo, cara, fazendo turnê, indo pra Curitiba, indo pro Rio, só com essas pessoas. É muito legal, mas ao mesmo tempo é um inferno. É que embora todo mundo tenha o mesmo ideal naquele rolê e tal, são personalidades diferentes, né? Cada um é cada um. Então, foda. porque é sobre muita gente numa banda, né? Às vezes todo mundo quer ter uma ideia, ter uma opinião, e nem toda opinião é abraçada. Aí tem aquele, sabe? Então eu fico imaginando, caramba, se às vezes em banda, puta, toquei em banda de 4 negros, velho. Já era mó treta. Às vezes, eu acho isso. Não, eu não acho isso. Eu acho que tem que ser assim. Eu falo, caralho, imagina uma banda que. Eu imagino o Titãs lá no começo. Não, que era tipo tudo decidido por votação. E tem que estar todo mundo voltado muito para a mesma coisa, né, cara? Tem uma coisa de banda que eu já começo a me afastar na hora que eu vejo a primeira coisa. Vamos supor, você tem uma banda com 4 pessoas. Daí um não fez a lição de casa. Ele não ensaiou, ele não treinou para ensaiar. Só que beleza, ele não fez a lição de casa. Daí o outro integrante fala, já que ele não fez, eu não vou fazer também. Daí começa isso, tipo, a gente tem que pensar que quando a gente tem uma banda, a gente tá fazendo em primeiro lugar para nós mesmos. Pra mim, se o cara não fez a parte dele, eu vou continuar fazendo a minha parte. Não é porque ele não fez que agora eu não vou fazer, de outro não faz, é aí que as bandas começam a cair ladeira abaixo. Porque a gente tem que pensar que a gente tem que fazer por nós, pra nós. Eu quero fazer o melhor que eu posso fazer. Se tal pessoa não tá fazendo, eu não vou desanimar porque ele não tá fazendo. Daí a gente conversa. Mas o que acontece muito em banda, mas isso é coisa de trabalho de escola. É que, ele não tá fazendo nada, eu não vou fazer também. Daí você acaba se prejudicando porque alguém não tá fazendo a parte. Os caras não tiram a música, chega na hora que tira a música na hora do ensaio. Na hora do ensaio, não, isso acontece muito. Mas quando um faz isso, vamos conversar com esse um. Não vamos o outro falar, já que ele não fez, eu não vou fazer também. É muito importante a gente fazer pra nós. Então, a banda, ela tem que... Primeiro, cara, a primeira coisa de banda que eu falaria hoje é que você tem que ter exatamente a mesma expectativa. Qual que é o seu objetivo? Você quer ter banda pra ganhar dinheiro? Então vamos juntar com quem quer ter banda para ganhar dinheiro. Qual que é a sua expectativa? Fazer músicas boas e só? Vamos fazer música boa. Então a expectativa tem que estar alinhada. Sim. Porque se um quer ficar famoso, o outro só quer fazer música e o outro quer pegar garotas, tá ligado? São 3 objetivos diferentes que daí cada um daí não vai dar certo. Então para uma banda dar certo, mais do que musicalmente falando, tem que estar com a mesma expectativa, com o mesmo objetivo. Todo mundo. Você falando nisso, eu lembro de uma vez que um amigo de uma ex-namorada minha, a gente tava num rodízio sushi lá, e ele falou, pô, tem uma banda lá e tal, pô, mas os caras não sabem se quer, se não quer, e fica aquela coisa. Eu falei, mano, mas primeiramente vocês têm que saber o que vocês querem. Exato. Vocês querem fazer som próprio, vocês querem gravar disco, vocês querem ter uma identidade como banda, ou vocês querem ficar tocando cover? O que vocês querem? Falar, eu não sei, tem que ver com os caras. Falar aí, ó, vocês não sabem, vocês têm que saber essas coisas. Porque assim, quando você tem 16, 17, 18 anos e tem uma banda ali, tudo bem, ali você tá... É o tempo de você errar, né? É o tempo que você pode estar tocando, você pode estar conhecendo gente, testando um monte de coisa. Você tem tempo pra aquilo, você tem uma vida... Você ainda tem tempo a perder. Tem tá tempo e ligado? energia, tempo e energia pra perder ali. Então você tem que saber exatamente o que você... Ali você pode... Pô, quando a gente era moleque, tinha uma bandinha, nós tocava 3 acordes lá, fazia um som lá, da hora, tal, não sei o quê. Aí depois começa a ficar sério, tipo, de falar, tá, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai gravar música, a gente vai gravar uma demo, qual que é o planejamento, sabe? Tem que ter isso numa banda. Eu vejo que tem muita banda assim que, tipo, os caras se juntam pra tocar e sai tocando. E não tem aquela... Não tem um norte definido, tá ligado? Eu vejo isso em muita banda. Tipo, os caras querem começar... Quer dizer, muita banda não, porque hoje em dia quase não tem banda, né? Assim, quem tá formando banda é os velhos, né? Moleque de 16, 17 anos não tem mais banda. Se bem que a molecada tá voltando, Não, viu? tem muita banda, mano. Eu ia falar que eu discordo, porque, mano, eu tinha esse pensamento há uns anos atrás, mas, mano, é porque a gente ficou velho, parado no tempo, escutando as paradas antigas, tá ligado? Mas se a gente ir atrás, cara, tá rolando muita coisa boa.
Tá, mano. E uma coisa que o Criudo falou que eu concordo, é que quando você é jovem, você tem tempo a perder, né? Quando você vai ficando mais velho, o seu tempo é essa coisa mais preciosa. Tipo, a gente odeia perder tempo, né, cara? A gente odeia, sabe, fazer coisa que não vai ser benéfica em nada pra você. Então, quando a gente tá mais velho, a gente tende a ser mais objetivo nas coisas. Mas quando você é moleque, você deixa lá. Quer fazer uma... o que você quer ter banda? Eu quero ter banda pra paquerar. O velho que fala paquerar não é muito bom. Eu quero ter banda pra fazer sucesso. Então, se for o objetivo. Agora, hoje, cara, se eu tô com alguém e falo, não, eu quero ter banda porque eu acho que nós vamos fazer sucesso. Eu já falo, camarada, eu não vou fazer sucesso. Parabéns, continua essa caminhada. E vamos indo. Não é nem porque eu não quero, porque eu sei que não vai rolar. É o tempo, né, que você falou, né? E também tem Então, exato, eu quero perder meu tempo com aquilo que vai estar fazendo, vai estar trabalhando em prol de um objetivo. Mas se for ver também assim, o que é ter sucesso com uma banda? O que é uma banda de. O que uma banda. A banda deu certo. Pergunta sensacional. Eu acho que pra falar assim, uma banda deu certo, tipo, eu quis. Tudo Uma depende. banda que Deu certo toca pra há caralho. 1000 anos, tem um público que se os caras cagar e botar numa caixinha e vender, os caras vão vender. Então, tipo, assim, agora hoje em dia aqui, Brasil, falando, o que é uma banda que dá certo? Então, É uma banda que grava disco, que tem gravadora, que tem shows. O que é uma banda que dá certo aí hoje em depende dia? da expectativa. Da sua opinião. Pra mim, uma banda dá certo, eu tá no show e a galera tá cantando a música junto. Uhum. Pra mim, isso aí a banda deu certo. Se lançou uma música que tocou corações, a galera tá cantando junto, seja 10, 100 ou 1000 pessoas, cara, deu certo. Agora tem gente que dá certo, viver de música, tá ligado? Que não tá errado também. Tem gente que dá certo, entrar numa gravadora, tá ligado? Então, assim, no meu conceito, dar certo é você fazer as músicas serem admiradas por quem conhece o estilo musical. Então, por isso que é legal a gente sempre... É sempre bom a gente entender aquilo que a gente está fazendo, né? Eu vou fazer heavy metal, é muito importante eu ouvir muito heavy metal. É muito importante eu conhecer heavy metal, saber falar sobre heavy metal. Então, eu vou fazer ska, eu tenho que saber tocar ska, saber o que é ska. Tocar punk, tem que saber... A galera Eles são básicos, né? Eles são de casa ali. Né? Entender a linguagem do seu som, né, do som que você está fazendo, entender toda essa linguagem musical, entender a linguagem de atitude, a linguagem social da sua música e fazer essa música. Para mim, isso dá certo. Se eu conseguir ter uma banda que entende a linguagem, entende o conceito e faz uma música legal, rolou, já deu certo. Agora tem gente que, para dar certo, sei lá, fazer uma turnê mundial. Beleza também, tá ligado? Uhum. Eu acho que, não sei, popularmente falando, acho que é aquela banda que os caras conseguem viver do acho som, que- né? Você dar certo. Isso é um sonho, Acho que no maravilhoso. total, né? Você, porque que nem você hoje em falou, dia- né? Tipo, o dar certo é eu chegar no show, fazer um som, a galera tá cantando. Mas isso é conectado com o você viver também de música. disso, porque onde você vai tocar, a galera vai cantar, vai consumir. E vai isso pagar o seu converte, cachê. e o dinheiro acaba sendo uma consequência daquilo que de Total. foda que você faz. É porque hoje também não que tem você mais. acha que deu certo, tá ligado? Exatamente. Aí a grana é a consequência daquilo que você diz que era dar certo. Exatamente. Uma Louco coisa isso. acaba puxando a outra, Sim, né? sim. Acaba não ficando sozinho. Então, vai vindo. Mas assim, hoje no underground eu não vejo muita possibilidade de uma banda viver de música, sabe? Pagar as contas da sua casa, do seu filho, da sua esposa, vivendo só da sua banda. Você pode ver que até as bandas mais fortes, tipo Dead Fish pra mim é a maior banda de underground da história. Não sei, não vou falar como que... Mas assim, muitos desses caras que você imagina, nossa, os caras devem estar ganhando uma puta grana com a banda. Você vê que os caras têm que fazer vários corres pra conseguir inteirar o que necessita pra viver bem. Então, no Brasil, infelizmente, o underground dificilmente te dá condições de você ter uma estabilidade Até financeira. o mainstream também, se você for ver assim. Até umas bandas grandes assim que tocam na televisão assim, não conseguem ter aquele dinheiro que, por exemplo, tocavam que tinha nos anos 90, que tinha aquela coisa, que tinha uma gravadora. Porque não tem mais uma gravadora por trás ali bancando o cara. E é muito individual também isso, né? Porque às vezes R$3.000 pra você tá ok. Mas Exato. pra mim, que toca com você, não é. Não Pra é, mim você tem que precisa ser de 8, 10, tá então ligado? eu vou fazer outras coisas. Eu vou trampar ali, fazer, tá ligado? Então Exato. é muito individual também, né? Essa parada. Tem gente que vive bem com R$3.000 por mês. Sim. Se a banda der cachê de R$3.000 por mês, o cara Não, tá vivendo de suave, música. pô, o Vigo deu certo, tá ligado? Deu certo. Mas pro cara, puta, tinha que ser 10. Então, aí só pra que mim naquele não deu certo ainda. Então é Então, muito exato. relativo, é relativo. Só naquela Exato. coisa, tipo, deu certo, beleza.
deu certo, mas você tem que continuar trampando que nem filho da puta, Tem, né? mano. E outra, não tem aposentadoria pra música. É, né, mano? não tem. É, e que entra o um cara- investimento, né? Quando entrar uma graninha já Guarda Então, mas ali. compra ali. Põe no perde, fundo do é, tesouro, tá ligado? Então, compra mas, os bitcoins. ô, Alan, mas eu acho assim que antigamente, tipo assim, você pega anos 80, anos 90 ali, o que era dar certo uma banda? Pô, dar certo uma banda era uma banda que tinha uma gravadora, que tinha um empresário, que tinha alguém que botava os caras da rádio, botava os caras pra tocar no Faustão, pra tocar nas todas as rádios possíveis, que tipo, falava assim, ó, vocês vão tocar aqui, ó, Mato Grosso, depois vão pra Curitiba e tal, e não sei o quê, aí você chega, tem um hotel ali pra você deitar, assim, acho que a visão de dar certo era essa, né, de ter uma banda que tinha uma gravadora atrás, assim, enchendo o cu de dinheiro, falando assim, vai, que sabe que, tipo, vai lançar um disco seu, vai vender o disco, vai ter uma porcentagem em cima, vai no show vai ganhar uma porcentagem em cima de vocês e vocês vão estar ganhando uma grana. Eu acho que essa é a visão de antigamente de que era dar certo com uma banda. Hoje, acho que dar certo uma banda é isso aí que vocês falaram. Então, mas o lance é que também, né, cara, quando você não tinha tanta diversidade, tantas variedades, assim, de música, você pega as bandas de rock dos anos 80, Paralamas ganhou muito dinheiro, Titãs ganhou muito dinheiro, tá ligado? RPM ganhou muito dinheiro, tá ligado? Agora, hoje, no rock, por exemplo, eu não sei uma banda que tá ganhando muito dinheiro. Eu vejo, assim, no Brasil, por exemplo, os sertanejos, por causa do agronegócio, das bandidagens dos nazifascistas, dos milicianos e dos bilionários que fodem todo mundo, esses caras estão ganhando muito dinheiro. Dinheiro desonesto pra caralho. Dinheiro que vem com sangue pra caralho nas mãos desses Gustavo Lima da vida. Mas hoje, se você pegar, por exemplo, na nossa época você entrava na gravadora, Titãs, porra, até hoje, Titãs enche estádios, né, mano, quando os caras se reúnem. Sim. Mas hoje vocês conseguem lembrar de alguma banda de rock ou da nossa vertente que tá ganhando muita grana? Nacional? Nacional. Tem uma que, não sei se vocês conhecem, chama Lagoon, que hoje os caras estão bem estourados. É Show mesmo? que enche muito, faz turnê na E gringa. vende coisa pra caralho em plataformas, né? Que hoje ninguém mais vende disco, sim, né? Sim, hoje de rock. E também não Lagoon. rock. É um pop rock. Mas é legal, eu não conheci. conheci, pra você ver É como legal, eu tô vendo. cara. Acho que, não sei se você ia gostar, mas Eu é vou bem ouvir legal. com certeza. Vou te mostrar depois as músicas. Com sim. certeza. Eles têm um lance que é muito legal, que eles fazem o pop, mas eles têm um lance do reggae, um pouco do rock ali, eles fazem essa mescla ali um pouco, mas... Massa, e eles estão bombando. Então, hoje em dia, assim, Esse falar negócio- uma banda de rock, eu acho que hoje em dia talvez seja o Lagoon, assim. uma coisa que a gente... Vocês falam de Os repente, representantes que estão ganhando grana do rock hoje, passam eles. Sim, pra caralho. Patrocínio de marcas grandes de roupa, tá ligado? Uhum. Tipo, tal. Ô, Alan, acho que você, como você tá trampando lá no estúdio, lá você faz a mixagem, lá faz os trampos lá. Mano, você percebeu que a molecada, assim, não tem mais medo de misturar música, né? De misturar som, né? A molecada, eles não têm tanta cabeça fechada quanto a gente tinha. É. Na minha época eu era punk, então o cara ganhava dinheiro já era uma merda. Entendeu? Só tinha que vir. Não, Muita gente era tão idiota. não, era né? muito idiota. Pet Cemitério ficou famosa. Ih, fudeu, não gosto mais dessa música. Tem solinho, não é legal? O Hit veio aqui do baixista do Gritano, né? O ex-baixista né, do Aham. Gritano, do PMA PMA Trio, bandaça, aliás. Ele falava que quando o Gritano tava ali, né, tipo, tocando pra caralho, os caras encheram o saco dele porque o dono tinha uma loja na galeria, tá ligado? Ah, porque ele era o Porque era capitalista. Olha que bagulho louco, velho. Ah, não, quantas vezes chamaram o João Gordo de vendido, né, Sim, cara? Mas, mano, o cara tá fazendo o trampo Ah, dele, é. tá ligado? Queira ou não, o cara tá gerando trabalho, emprego, ele pode contratar alguém ali, tá gerando Ah. riqueza pra ele, enfim. Ah, mas para ele as falou que os pessoas caras tinham também, tá preconceito, os punk, tinha uma leva de punk antigo ali que tinha preconceito contra eles porque eles usavam bermuda, mano. Ah, sim, ligado? né? É, Eles sabe? eram mais do skate, né? O Donald, ele sempre foi skatista, Tinha a né, raiz tal. do punk raiz, tipo, a raiz do punk mesmo, mas eram os caras que eram do skate, que eram os caras mais do street, né? Não eram os caras, tipo, de jaquetão. De couro, não tinha não seguia cartilha. É, né? tinha a cartilha do punk de Mas calça rasgada e jaqueta Mas e boicando boicando. assim um pouquinho. Puta, que nem o CPM também na época. Vendido. Vendido, Tô boizinho. vendido, já é. É que. Mas assim, cara, o lance é que parece que a galera torcia contra os seus ídolos, né? É. Uhum. Tipo, não, na verdade, a galera queria ser exclusivo, era exclusivismo, assim. Tipo, essa é minha banda, só eu conheço ela. Dela estourava, não gosto mais dessa banda, porque agora todo mundo conhece. Então só eu posso conhecer a banda. Era isso mesmo. Só eu posso ter. Isso é um bagulho muito louco, porque, tipo. Hoje, né, cara, a galera do punk mesmo, se você pegar nas antigas, eles eram homofóbicos pra caralho. O próprio Redson do Cólera já sofreu muitas coisas absurdas
por homofobia, assim, e tal. Só que o nosso punk rock, o brasileiro, talvez até o mundial, ele amadureceu de uma forma saudável. Hoje todo mundo sabe o tanto que era idiota. Eu mesmo no Rush Machine, eu tinha músicas que tinham, que era machista. Não vou nem dizer que era machista. Hoje, não deixo ter no Spotify essas músicas. Eu tirei porque eu não tenho nenhum orgulho disso. Mas na época a gente falava, né? Tipo, todo mundo, mano, eu zoava torcedor de time de futebol, com coisas homofóbicas e tal, tá ligado? Hoje em dia, de fato, hoje eu não vejo mais nenhuma graça nisso, porque a gente foi amadurecendo. Mas É o que chama de não era o- desconstrução, Não né? era um retrato, assim, assim, a gente sabe que é errado, tá ligado? Não é? Mas era um retrato do que era na época. Não, A gente cresceu numa época que era assim, e a gente já tratava aquilo normal. A gente foi amadurecendo, entendendo, e falou assim, não, pô, isso não é legal, cara. Tem que entender. Aliás, não temos que condenar quem fazia isso, quem tinha letra Sim. machista na época. Então, não é condenar, desde que a pessoa entenda que hoje isso é errado. E eu coloco o divisor de águas 2014, tá ligado? Até 2014 a galera não tinha muita consciência de que, sabe, se você cantar um canto homofóbico no estádio, você vai estar fazendo uma pessoa gay apanhar por causa desse canto homofóbico, que ele vai sofrer preconceito, porque se você zoar alguém de gay, você vai fazer um gay de verdade apanhar, tá ligado? Então, assim, hoje a gente tem essa consciência do tanto que isso é nocivo, é maldoso. Na época não tinha. Fidel Castro mandava matar gay, né, cara? E ele é um cara que eu admiro politicamente, que ele tirou Cuba de ser um prostíbulo dos Estados Unidos a virar uma puta, uma ilha, virar um puta país. Então a gente tem que entender, igual a gente estava falando no começo do programa, sobre as suásticas dos punk no começo. Hoje, se o cara zoar uma suástica, ele merece tomar um couro. Só que na época os caras queriam irritar os velhos, tá ligado? Tem até uma foto do Igor Cavaleira no começo, novinho, tinha 13, 14 anos, ele com a camisa do Suástica. Aí depois ele falou exatamente o que ele fazia. É que na época a gente queria chocar as pessoas, né? E Era por rebeldia, né? Na verdade, então, tipo, pra mim não significa assim, eu não entendi a história. Ele não Mas queria matar judeu, tá ligado? Ele queria chocar. porque todo mundo quando via isso ficava assustado. Então ele falou, peraí, eu então não entendi. Então, ele falou assim, hoje eu me arrependo plenamente de ter usado aquela camisa. Porque eu não sabia o que significava, que tinha qualquer história por trás daquilo. Ali no momento era um moleque que eu queria causar, queria enfrentar, sabe? Queria chocar e foi isso, né, mano? Então a gente não tem essa noção quando a gente é muito novo, né? Abastece nos convidados aqui, porra! Senão ele vai embora! Cadê o Jalinho? Cadê o Jalinho? Tá de folga? Jalinho tá de folga hoje? Na verdade, querido, eu não preciso não, cara. Valeu. Tem patrocínio de uma marca aqui que não pode falar. Um cara prevenido vale mais que dois. Teve uns caras do samba que vieram aí que os caras disseram até O barril de chopp? Não, teve Não, esse foi o do barril, o outro trouxe o cooler. Os caras trouxeram o cooler. Aí chegava aqui, Os caras só iam abastecer. Pessoas preparadas, né, mano? Pessoas preparadas. Mas é isso que a gente tá falando, tipo, hoje eu não vou me orgulhar de ter feito uma música machista na época, mas eu também não vou me envergonhar e pedir desculpa por ter feito isso na época. Eu só não vou... você quiser continuar insistindo nisso. Eu só não vou insistir nessa ideia. Por exemplo, mano, você pega Ira, né, mano? Ira fez Pobre Paulista, puta música xenofóbica do caralho. E hoje os caras sabem que isso não condiz, que era errado, que é uma merda, e os caras hoje estão sendo massacrados pelos fachos. Agora você pega um idiota igual o Roger do Traje Rigor, até hoje ele fala que a ditadura matou pouco, tá ligado? Que só morreu bandido. Então, assim, a ditadura aí tava nos Estados Unidos, né? Então daí Ele tava lá com o dinheiro do papai dos Estados Unidos. O lance eu acho que a gente tem que pensar aí. Eu acho que a gente também não pode ser santinho, porque nós somos roqueiro, tá ligado? E nós, a gente não é anjinho de igreja. Mas ao mesmo tempo a gente não quer causar nenhum mal pra qualquer tipo de pessoa. Sim. Então essa é a diferença. Hoje, cara, se fazer uma piada machista, homofóbica, racista, acho que nós não tivemos, mas tem muita gente que tinha também, tá ligado? Mas a gente sabe que isso é mal. Isso faz mal, isso prejudica, isso causa morte. Então é por isso. E, por exemplo, os caras do Raimundos mesmo, até hoje, cara. O Rodolfo até hoje fala que vivemos um marxismo, uma cultura marxista, fala bem de Bolsonaro. Então, assim, é um cara que eu até perdoaria as merdas machistas que ele teria feito naquela época se hoje ele tivesse tivesse desconstruído essas ideias da cabeça, né? Porque também, né, mano, que a gente tava falando assim, as pessoas que, na época, elas não tinham muita noção, né, então... E se você pega, por exemplo, na época, os Trapalhões, tipo, tinha aquelas piadas... Costinha. Nossa, Pô, era engraçado e tal, pô, mas era retrato do que era a época ali, né? Hoje, tipo, você olha e fala assim, pô, não faz mais sentido, tá ligado? Hoje, então você acaba assim, tendo essa desconstrução, né? É que, mano, eu acho que a gente pegou uma época que todo mundo era moleque, assim. Então a gente não tem muito discernimento.
E graças a Deus, muita gente fala assim, mano, as coisas mudaram, agora não sei o que lá, mas O não. cara nasceu em 2005, mano. O cara eu nasceu em acho- 2005. 2005 já tinha já... Já é obrigação deles a ser desconstruído, né, cara? É, cara. É obrigação dele. Eu acho que na realidade é o seguinte, tipo, as paradas evoluíram, graças a Deus, tá ligado? Tipo, muita coisa hoje em dia a gente entende. E eu acho que é isso, é esse trabalho. Tipo, mano, é óbvio, moleque, você vai pela onda. Você sempre tá querendo entrar em algum grupo e tal, e não sei o que lá. E era cultural, era uma coisa que a gente tava acostumado, pra gente era normalizado. E hoje em dia a gente tem esse discernimento de entender que não, velho, que era muito errado. E hoje a gente não repete as coisas que, de repente, se a gente fez no passado, a gente tendo a consciência, a gente acaba não repetindo. É isso, é entender e sempre procurar melhorar, tá ligado? Uma coisa que você Excelente. Uma coisa que você falou, que agora eu comecei a pensar nisso, é que tem muita molecadinha crescendo aqui que tá nessa onda de mimimi. não sei o quê. Começou o Pimenta tiozão. Momento tiozão. Quando ele mete molecadinha. Quando eu falo molecadinha, a garotada, os kids, assim, agora você falando isso, tipo, a gente conversando aqui, tipo, pô, na época, os caras queriam causar, queriam bater de frente. Como tá tendo muita, politização referente a isso, de falar assim, pô, mano, o cara é homossexual, não precisa, ele é ser humano que nem a gente, tá ligado? Pô, racismo é errado. Sabe essas coisas simples do dia a dia, que a gente sabe que a gente se desconstruiu referente a isso. E eu vejo você falando isso, tipo, eu vejo que tem uma molecada, acho que parece que eles querem bater contra, eles querem chocar referente a isso. E você falando isso, você é o que a gente queria fazer no começo, né? E eles estão querendo fazer, só que, tipo, você não acha que vai nesse bar ou eu tô viajando? Mas tem exagero de todos os lados, né, cara? Tem gente que tem maior prazer em condenar alguém por ter falado algo. Tem gente que sente prazer. O cara falou um bagulho lá atrás, sabe? Tem um exemplo ali, cara, do meu grande amigo, um dos meus ídolos, o Clemente, numa entrevista que ele fez com o seu... Puta, cara. O Jô Soares? Não, numa entrevista que ele fez com... Foi com o Criolo, cara? Que ele fez uma que ele faz a piadinha do Fred Criolo. Mercury e tal. Mano, o Clemente é um dos caras mais antifa que tem, mais estudado, mais foda, mas lá atrás ele fez uma piadinha Ele besta. fez uma piadinha besta, os caras pegaram aquilo e colocaram como se ele fosse Não, e tá colocando hoje em todo lugar. Hoje tá saindo mostrando como se ele fosse um reaça, um homofóbico, tá ligado? Sendo que não é nem fudendo. Então tem gente que sente muito prazer em sabe, condenar as pessoas. E tem gente que luta pelo direito de continuar sendo racista, homofóbico, xenofóbico, caralho. E nós, cara, nossa geração, a gente tá entre o tiozão do churrasco e o gênero neutro, tá ligado? A gente tá no meio ali. Então, acho que cabe a nós ter o nosso discernimento do que é benéfico, do que não é benéfico, e seguir a nossa vida dentro da nossa consciência. Porque quem cobra a gente é a nossa consciência, cara. Então, E saber respeitar todos os grupos, todo né, mundo, mano? saber Porque... respeitar todos. Tá ligado? Uhum. É isso, cara. Entender que são novos tempos, o novo sempre vai vir. Sempre. Não adianta a gente querer ter aquela cabecinha de anos 80, anos 90. Não é mais a mesma coisa, é outra galera. Parar de falar, porque na minha época. Porque na minha época eu assistia a Festa do Malandro aos domingos, aos sábados à noite. Tipo, entendeu? Banheira do Gugu. Inclusive, o Sérgio Malandro, ele regravou um ska muito foda, cara. Nossa. É um capeta em forma de guri, se eu não me engano. Fala de guri. Shame Scandal é o nome dessa música. Quando eu vi o vídeo original, eu falei assim, não é possível. É muito foda, é muito foda. Então quer dizer que Serginho Malandro é um dos precursores do ska. Televisão brasileira. Televisão brasileira. Serginho Malandro ou Rude Boy. Rude Boy. O Alan, muito perrengue nesses anos aí de corre de banda. Ah, muito, né? Tem algum especial aqui? A gente adora saber de perrengue. Ah, tem Conta pra gente aí. Tem vários legais, cara. De pedir. Uma vez a gente tava também tocando. Não lembro onde que a gente desandou no karaokê. A gente acabou de tocar e foi no karaokê. E tinha que colocar moeda. Acabou, a gente desandou no karaokê. Não tinha mais dinheiro pra vir embora, não tinha mais dinheiro pra comer. Já tinha gastando tudo no karaokê. Não, tem vários. Teve uma vez que a gente foi tocar também, cara. Num show, cara, Rush Machine era foda, mano. Rush Machine, pensa numa banda desandada, velho. Daí, a gente foi tocar num lugar, o cachê deu uma coisa boa, assim, na época deve ter sido uns R$1.000, o que seriam uns R$3.000 hoje de cachê. Daí os caras, deu tanto e tal. Daí o cara foi acertar com a gente, falou assim, aqui e tal.
cachê tá aqui. Daí todo mundo, ele falou, mas pasmem vocês ainda estão devendo R$200. De tanto que beberam dentro do rolê, tá ligado? Não, mano, tem muitos, cara. De não conseguir voltar pra casa, pedir dinheiro emprestado do rolê, pedir pra dormir em lugar. Quando a gente foi tocar no Rio de Janeiro a primeira vez na praia de Botafogo, tocamos, ficamos lá sem grana. Falei, mano, alguém pode hospedar nós? Deu uma galera muito doida de Niterói, hospedou a gente. Daí teve. Essa história é boa de contar, ela é pesada, hein? Ainda bem que tá tarde da noite. Daí a gente tava lá, né? A banda inteira, o Rush Machine lá com os doidão de Niterói, uma galera muito doida. Daí um casal que hospedou a gente. Daí, beleza, né? Todo mundo, que doideira. Vamos dormir. Daí eu peguei e deitei no sofá, tá ligado? Pra dormir. Daí a esposa do cara que tava na casa deitou do meu lado. Daí eu não fiz nada, ela não fez nada também, ela só deitou do meu lado. E dormimos. Daí na hora que eu acordo, cara, tá a minha banda inteira assim em volta de mim, olhando pra mim assim, ó. Alan, o que você fez? Daí eu olho pro lado, a mina tá dormindo tudo mijada. Eu e ela tudo mijado, que ela mijou, acordando tudo mijado. E não fizemos nada, ela só dormiu, fez xixi em mim na cama. E todo mundo acordou, beleza, quem precisa tomar banho vai tomar banho. Rolê de estrada de rock são muito foda, mano. Tem umas coisas muito loucas, mas com certeza já passei muitos perrengues. O lugar mais longe que você tocou? Longe? Eu não sei muito distância, mas eu nunca saí, eu nunca toquei fora do país, cara. E eu acho que o lugar mais longe. O que é mais longe, Curitiba ou Rio de Janeiro? Curitiba, né? Acho que não, hein? É ali. Então foi os dois mais longe que eu toquei. Longe foi os dois. Mas tem vontade de tocar fora, mano? Não, se for contar quando eu morava nos Estados Unidos, eu toquei lá, eu tive banda lá, né? Mas eu nunca peguei uma banda daqui. Eu nunca peguei uma banda daqui e fui tocar lá. Se eu tenho vontade de tocar fora, tenho, cara. É uma das coisas que eu quero fazer ainda com uma das minhas bandas. Ou com Poplars, ou com Super Hit, ou com Latina Shuffle. Eu ainda quero tocar, pelo menos na América do Sul ali, Argentina, Terra do Nacho. Pô, queria muito tocar no Peru, que tem uma cena que é muito legal. Queria muito tocar na Europa também. Tem muita vontade. É uma das coisas que eu ainda tenho que realizar nessa vida. Você foi, quando você estava nos Estados Unidos, foi em que época, mais ou menos? 90 já? Eu fui em 96 e voltei em 2002. Como que era lá, mano, nessa época, nos anos 90? Lá? Você ficou em Nova York, né? Eu fiquei em Connecticut, que é do lado de Nova York, é uma hora ali. Depois eu fui pra Carolina do Sul, Myrtle Beach, e fiquei lá 5 anos. Cara, eu tenho boas coisas pra falar de lá. Muito fast food lá? Muito. Não sei como é que hoje eu não tô parecendo uma senhora americana redneck. Mano, mas essa época que você ficou, você pegou exatamente a transição que foi quando Clinton. rolou o ataque, né, mano? Eu trabalhava em obra lá, né? Não, o ataque? Não, 96, 97? Não foi. Não, foi ele o ficou de 11 96 até 2002, cara. Ah, tá, 2002, teve o ataque lá. Eu ia trabalhar, eu trabalhava em obra, né? Nessa época eu fazia um bagulho que chamava vinyl siding, que é um bagulho de acabamento por fora da casa. E daí eu acordei, liguei a TV, daí tinha um avião explodindo os prédios. Falei, ô louco, deve ser filme, né, mano? Tá ligado? E tava passando a reprise. Falei, mano. Então eu tava na Carolina do Sul, não tava mais perto de Nova York, mas eu tava lá quando aconteceu. Daí eu vi toda a repercussão. Todos os americanos com bandeira dos Estados Unidos pra fora. Parecia a Copa do Mundo deles, tá ligado? Mas foi muito louco isso aí, cara. Não sei o que dizer sobre isso. Eu nunca vou achar legal pessoas morrerem. Mas, tipo, foi muito louco. Os Estados Unidos mata demais, né? Os Estados Unidos mata muito. Daí quando eles sofrem uma... Aí vira uma comoção, né? Não, e outra, se mata um americano ali, todo mundo morre, né? Os palestinos ali estão morrendo uma criança por dia. Tipo, nossa, acontece uma chacina de uma criança branca nos Estados Unidos. Todo mundo, ai, coitadinho e tal. Mano, tanto de criança que tá morrendo nesse momento, enquanto a gente tá conversando aqui na Palestina, poucas pessoas se comovem, né, mano? E você percebeu que nos Estados Unidos nunca teve guerra nos Estados Unidos, né? Nunca teve... Eles sempre levam pra fora. Só do que... Foi duas coisas, Pearl Harbor e o ataque de 11 de setembro, né? Foi as assim, duas coisas que chegaram a atacar eles ali, né? Entrou numa guerra tipo a Inglaterra, França... Que tava no quintal deles, ali e nunca. tal, aquele prédio destruído ali. Não, eles nunca tiveram esse problema, né? Não, quem Eles chegou sempre mais perto foi os jogavam japoneses ali, que foi por isso que eu acho que teve a guerra, porque até então eles estavam deixando todo mundo se ferrar. Se ferrar. Aliás, os Estados Unidos sempre teve uma tendência, o governo dos Estados Unidos sempre teve uma tendência mais nazista, né? Sim. Eles só entraram na guerra porque atacaram o país deles, foi uma burrice isso aí. Já viu aquela série Homem do Castelo Alto? Não.
Ah, eu sempre paro, quero ver, mas nunca Mano, paro pra- assiste, é viagem essa série, hein? Fala como se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, aí divide como tivesse ganhado a guerra, aí o Japão também, aí, tipo, eles pegam os Estados Unidos e dividem, né? Um lado é do Japão e outro lado é dos Estados Unidos, Da da Alemanha. Alemanha. Aí, então, tipo, eles vivem num regime nazista ali, né? E, tipo, o lado japonês é tudo escrachado, foda-se. O lado americano, o lado Alemão. alemão ali, do Reich lá, é uma parada tal. É tipo como se fosse uma, né? Outra parada. O outro que eu ia te perguntar, porque assim, eu tava. Não sei se você conhece o Estevão Romera, que é do Family Bob, do estúdio. Ele faz. Ele de faz. Ele toca guitarra no. Putz, como que é o nome da banda dele, mano? Puta, vai me desculpar que eu vou lembrar o nome da banda dele. Desalmado, na banda Desalmado. Ah, pode crer. E ele fez uma turnê com o Crypta nos Estados Unidos, né? Com a banda Crypta lá da. Crypta é legal pra caramba. Da Fê, né? E ele, mano, ele mostrando como é que ele faz. Cara, é uma loucura. Tipo, ele é tour manager, né? Aham. Mano, é tipo, velho, é um trampo. Que você parece, fala assim, você vou botar os caras da van, marca onde que é o show, vou e já era. Nada, Aham. cara, é um trampo que o cara tem que saber a hora que vai chegar, a estrada que ele vai pegar. Mano, é uma parada muito louca. E os caras perguntaram pra ele assim, falou assim, pô, mas nos vídeos que você mostra, você só come hambúrguer, caralho, vocês não comem comida, não? Eles falaram assim, gente, aqui comida é muito caro. Pra você parar pra comer um prato de comida mesmo é muito caro. E fast food, tipo, você Baratinho, sentou na mesa e pediu um hambúrguer, mano, 2 minutos já tá na tua mesa. É. E é rápido, e é barato, e você come e vai embora, né? E lá é mais barato ainda pra quem mora lá, né? Porque aqui McDonald's é um luxo, você vai comer McDonald's aqui, cara. Agora lá, tipo, sei lá, eu acho que você, o que seria equivalente, você dá 5 ali, você pega um lanche, tá ligado? Uhum. Mas, cara, Aqui é o preço do o podrão, é 5, né? podemos Mas você tinha essa dificuldade lá quando você foi de comer nessa época lá? Ou lá você conseguia comer comida? Ou você não Cara, tava muito doido e não lembrava disso? não. Também. Também. Mas não, cara, lá na época que eu tava lá já tinha, assim. Se eu quisesse comer uma comida mexicana, já tinha. Você comprava no mercado feijão e arrozava pra fazer em casa. Sim. Então eu já tinha, assim. Mas hoje deve ser mais, né? Hoje eu acho que tá mais. Deve ter restaurantes brasileiros, tá? Na minha época, não. Mas foi legal. Respondendo a pergunta lá atrás, foi legal a época de ter morado lá. Fiz bons amigos. É igual a gente fala, a gente tem raiva do sistema americano, né, cara? Do que eles fazem com os países, né? Do capitalismo desenfreado que eles causam no mundo inteiro. Mas o povo americano é igualzinho a gente. Eles só nasceram lá, né, cara? Então eles vivem lá. As pessoas são sempre legais. Na verdade, o mundo é o Star Wars, né, cara? Sempre o Império, a rebelião, daí empata, daí um pouquinho ganha aqui, outro pouquinho ganha aqui, e sempre vai ficando meio a meio. Sempre tem os desgraçados e nós maravilhosos. Não, porque a minha irmã falou que tava vendo um vídeo lá no TikTok de uma menina que mora nos Estados Unidos lá, falou que uma caixa de ovo lá de 6 dúzias tá $6. E um Big Mac lá completo lá nos Estados Unidos tá $5. Então. Cara, eu fui no mercado ontem comprar café e ovo. Não, fui comprar um monte de coisa, mas só café e ovo deu R$60. R$1.000. Caralho, Você te vê. juro, foi mais quase metade do que eu ia comprar, velho. Tá foda. Foda. Tá foda. Viver aqui tá foda. Foda, E pior que velho. daí, quando o nosso presidente tenta barrar um pouco de inflação, os caras tesouram, né? O nosso Congresso é uma desgraça. Mas nem vamos entrar no papo de política. Não. Deixa eu te falar, a gente falou bastante de ska, não lembro se a gente comentou sobre o ska no Brasil. A gente falou um pouco ali do Paralamas e tal, né? Mas eu acho que a gente não se aprofundou tanto. No Ska do Brasil. Qual que rolou, assim? Eu lembro muito do Scuba. Não é tão velho, mas eu lembro muito do Scuba, assim. Mas foram que os pioneiros. faziam um ska mais primeira onda, segunda Acho que eles onda, faziam segunda onda. mais segunda onda, né? mais Teutónia. Então, Alamo, eu não sei se a gente tinha falado sobre o ska no Brasil, a gente passou um pouquinho ali falando de Paralamas e tal, mas acho que a gente não se aprofundou muito. Como que foi o lance do ska no Brasil? Eu lembro muito do Scuba, né, que não é tão velho, mas já fazia aquele ska ali meio mais two tones ali, né, Sim. segunda onda, vamos dizer assim, melhor. Como que foi o Scuba ali que... Cara, essa parte do Scuba, eu acho que foi uma das mais importantes para ser underground, que veio através do Ska Brasil. Mas igual a gente tinha falado, começou com o Renato e os Blue Caps. Daí acho que tiveram algumas, até Serginho Malandro, Rude Boy, mas daí saiu o disco Ska Brasil. E esse disco, ele meio que jogou o ska no Brasil junto com as bandas de punk rock, né, com as bandas underground.
E esse disco teve Scuba, Scamundongos, se eu não me engano foi o Mr. Hood, o Boi Mamão. E daí a galera a molecada começou a curtir ska. E nessa época, quando o Ska Brasil saiu, eu tava nos Estados Unidos. Meus amigos aqui, mano, se liga nisso, se liga nisso. Então a galera do rock, a galera do punk rock e tal, começou a prestar atenção no ska. Então eu acho que os maiores expoentes do ska no underground foi o Ska Brasil. Que daí lançou, daí Scuba tiveram várias músicas famosas. O Scuba chegou até aí no show da Xuxa, mano. Pode crer. Tá ligado? Eles foram no show da Xuxa, cara. O Scamundongos também ficou bem famoso na época com Pobre Plebeu, lembra? Que é uma puta música massa pra caralho. O Scuba ainda tinha várias músicas que tinham um cunho machista, né? Hoje em dia também eles não fariam de novo, porque os caras são todos, como a gente tava dizendo, desconstruídos. Eu ia cantar uma aqui, mas eu acho melhor não. Eu não sei. Eu até sei qual que é. Eu até sei qual que é. Mas eu acho que sim, eu acho que os maiores expoentes do ska underground do Brasil foram eles. Só que daí eles estavam, era Paradox, né? E daí eles assinaram, o Scooby e os Camundongos assinou com eles. Daí parece que deu uma treta na gravadora, eles já estavam com o disco gravado, a gravadora parece que quebrou, não sei o que aconteceu, e prejudicou essas bandas. Essas bandas eu acho que principalmente o Scooby e os Camundongos, eu acho que eles iam viver de banda, eu acho que eles iam ser bandas bem, bem famosas mesmo. Só que daí a gravadora meio que ferrou com eles. Então foi mais uma vez que o ska tava quase chegando no mainstream e foi boicotado de novo. Mas tem. Daí depois teve a cena que vocês estavam falando também do ska bem underground, que eu acho que daí foi forte em São Paulo, que os maiores expoentes foram o Sapo Banjo, né? Daí teve Thompson, os Randall Grave, aquela banda que parecia do Glussos, que Esquisito Somos, a minha banda, o Rush Machine, tava ali junto, tinha o Rudness de Botucatu, então foi uma cena de ska bem rock, assim, bem underground mesmo, bem com punk. Daí depois teve o hiato, daí parou, e daí depois acho que voltou um pouco. Eu acho que hoje a gente tem uma pequena cena de ska em São Paulo. Eu falei do Paralamas lá, que eles meio que conseguiram... Mas acho que o Skank também, né? Assim, não todas as músicas. Eles misturavam o lance meio do pop ali, né? Não, mas estourou uma música, o Skank, no primeiro disco? Eu não lembro. Várias. No Garota Nacional foi o primeiro, não foi? Não. Mulher Nacional é o terceiro. Tinha Jack disco, Tequila. É do primeiro? Não, acho que o Jack não é, velho. É. O Jack não é aquele que... Eu acho que não, vou ver aqui, mas eu acho que não, velho. Cara, o primeiro disco do Skank, ele é bem... Mas ele é escazão. Não sei se dá pra Ska definir como barra ska, reggae, necessariamente, pop, mas ska assim. reggae, Raga, assim. muito, Bastante velho. raga. Ah, Tinha bastante influência, né, de ritmos jamaicanos. mas se você pegar, por exemplo, É que eu quero pegar os singles, né? As músicas que tocou na que rádio. tocaram na rádio, É, porque o álbum mesmo do Skank é, mano, ska reggae, Ska, raga, tudo. eles têm... Aí eu tô tentando lembrar as que estouraram, assim. Mas Se era ska ou não. Tipo, é proibido fumar, Mulher Nacional. Até partida aquela de do futebol. Partida de futebol é Partida de ska, né? futebol, Eu acho. Mas lá, já ska lembro reggae, que- ska. É ska meio raga, né? E é muito bom isso aí. E, cara, se você pegar, por exemplo, Sonífera Ilha dos Titãs, é ska. Marvin. Agora É só você. Essa música ela é um ska meio reggae, tá ligado? Sonífera Ilha. Sonífera Ilha, é um ska total. Então, assim, eu acho que o ritmo ska, uma banda de ska, nunca ficou tão famosa. Mas bandas que não são, assim, que não tem como foco principal ska, fizeram ska que ficaram muito famosos. Eu acho que eles nem falaram Família, que era Família dos Titãs, Família. Eles Família. nem falavam que era ska, né? Nem falavam que era ska. Quem falava que era ska era o Paralamas, né? Que tem até a música ska, que é pode muito crer. legal e ficou muito famosa. Aham. Mas então, acho que os caras no Brasil tiveram seus expoentes no underground e no mainstream, só que os que chegaram ao mainstream é porque eram bandas de rock fazendo uma outra música ska, Sim. né? O Skank, ele já veio até o nome, né, cara? Já veio assim e tal. Sim. Mas assim, eu acho que o Skank não teve nenhum ska, falando do ritmo musical ska, que ficou famoso, assim. Eu acho que ficou mais foi uns raga, meio reggae, assim. Daí o Skank até no... Eu acho que era mais o raga, aquela Pacato Cidadão também é meio raga, Pacato né? Cidadão. Não, Pacato Tem Todo mundo cantava Macaco Cidadão. Que isso, cara? Tipo aquela do... Tocando de biquíni sem parar. Essa ficou famosa só pimenta. Foi Fala, massa, cara. Antes Da da hora. gente encerrar, vamos para aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo? Uhum. Adoro.
Ali, o mundo acabando ali, Alamo. Com aquele apocalipse se salvando aí pra ir no bunker. Tem direito a salvar 3 discos da sua coleção, mano. 3 discos, cara. Quais os 3 discos que o Alamo salvaria e levaria pro bunker? Lembrando que você. Lembrando que você vai ouvir esses discos pro Eternamente. retamente. Então eu vou começar a pensar em discos duplos. Pô, ninguém teve essa ideia antes. Começar a pensar- Cara, é engraçado. Tem um podcast também muito legal que chama Velhos Decrépitos. Não sei se vocês já ouviram. Velhos decretos. Ele fala sobre bandas e hoje, no dia de hoje, eu gravei um vídeo pra ele falando sobre os 3 discos da minha vida. Então tá fácil, porque eu gravei o vídeo hoje, então eu já sei os 3 discos. Fácil. Essa ficou fácil. E o que eu falei lá, mas só que se me perguntar amanhã, eu vou falar Então, os 3. mas tem um diferencial, que é você vai ouvir pro resto da Pro vida. resto né? da Os melhores. vida. Porque vai chegar uma hora que você pode saturar. Então, talvez você levar 3, por exemplo, 3 no mesmo estilo, talvez não seja legal, por exemplo. Sim, Um vou ter que dar exemplo, uma né? Porque variada, né? entendeu? a Tipo, gente tem entra muito nesse lance, esse porque lance, às vezes tá a ligado? pessoa pensa assim, puta, os discos mais fodas. Mas às vezes aquele disco mais foda, você pensando que você vai ter que escutar ele pro resto da sua vida. Tá bom. Então, Talvez cara, ele essa foi. Entendeu? essa perspectiva me deu. Vou falar outros discos então. Te deu um horizonte ali, Me né? deu horizonte. Então vamos lá. Eu vou levar o With the Beatles, o primeiro disco dos Beatles, porque eu não consigo enjoar de nada daquilo. Eu acho aquilo muito maravilhoso. O próximo disco não é uma atitude muito inteligente, porque é um disco só de meia hora, mas eu nunca vou enjoar, que é o primeiro disco do Ramones. Uhum. Mas primeiro eu nunca vou enjoar. Aqui tem meia hora de disco. Eu posso ouvir de novo. Eu posso ouvir ele por 5 horas, tranquilo, que não tem problema. Agora vamos pensar no terceiro disco, cara. Terceiro disco, eu vou levar. Tem quanto tempo de programa ainda? Ó, você já levou 2 gringos, de repente um De nacional. repente, o mas Nacional. só estou dando uma sugestão. Eu acho que você deu uma excelente sugestão, mano. Então, cara, eu vou levar. O Cabeça de Dinossauro do Titãs. Também não enjoo desse disco. Tá feito meus 3 discos pro meu apocalipse. E agora. Já pode soltar as bombas. E agora, te deixar mais ali na Berlinda, é um disco que você gravou, mano. Um disco que eu gravei Ou um EP. pra levar? Não, ou pra... um disco que Você você gravou, de você uma gravou, banda. autoral ali. Autoral. Um disco meu que eu gravei. E que você levaria. É que você Aqui pode ser um eu EP levaria. também, porque às vezes Só que não foi o álbum, mas gravou 3 músicas, 4. só um. De Tá tudo bom. que você já lançou, que você gravou, somente um. Eu levaria, então, de todos que eu gravei, se eu levar um disco meu, eu vou levar o Não Me Odeie, do Rust Machine. É o primeiro esse? É o segundo. O primeiro foi aquele que eu gravei na gringa. Aham. Legal, irmão. Alamo, cara, que papo sensacional, mano. Pô, Espero vocês que são tenha demais, gostado, velho. Não, você que é demais, cara. Pô, você teve Foda demais, cara. papo muito legal, falar de música, falar de som, falar de mixagem, falar de história da música e tal, cara. Prazer em te conhecer, primeira vez. Pô, mano. Muito legal o papo, cara. Obrigadão mesmo. Pô, valeu Espero que você tenha cara. Você é gostado. louco. E obrigado por você ter participado aí com a gente nesse projeto aí, ter feito esse episódio com a gente aí, Eu que muito agra- foda. Pô, agradeço demais o convite. Obrigado, Nacho, por ter me indicado. Obrigado, argentino safado. Pô, cara, eu curti demais, mano. Eu curti demais mesmo. Foi, eu acho que, cara, foi um dos podcasts ou programas de rádio que eu participei que eu mais gostei. Curti demais. Valeu. Que viu, legal. gente? Cara, Preste atenção, grave esse momento aí. Não, e aí, ó, já fica o convite, mais pra frente, de repente a gente fazer você e o Nacho juntos. Sim, já estamos organizando. O Zé já mandou mensagem pro Nacho aqui já. Para de querer agradar o Nacho, cara. Deixa eu botar aqui no som aqui que o Nacho respondeu aqui. É o último aqui? Vamos ver aqui que o Nacho respondeu aqui. Bora, caralho! porra, Alamo, mano, quero agradecer também por ter aceitado trocar uma ideia com a gente. Foda pra caralho falar sobre ska, um ritmo que eu gosto muito, até hoje, assim. E muito foda, mano. Desejo tudo de bom pra você, que é só início de muitas coisas legais, tanto no som quanto também lá no 1264 também. E, cara, é isso. Porra, E tamo junto, valeu, se precisar de irmão. alguma coisa também. Tamo juntasso. Tá aí, divulgação, pô, fazer Mano, a gente tá de Tamo portas abertas. Bom. E você e o Nacho já mora
nos nossos Nossos corações. Muito obrigado. Saibam que Bom. vocês não vão se livrar da gente. Bom, é isso, cara. Obrigado de verdade, mano. Queridão, obrigado por mais um episódio. Tamo Obrigado, Crildão, Porra, mais um Pô, episódio. sem palavras aí. Valeu, Alamo, aí, por ter colado aí. Papo muito foda, resenha lá fora também foda. E é isso, mano. Tamo junto. Tamo junto, gente. Valeu demais. E agora é a parte 2 lá fora, né? Esse é Vamos o. terminar pelo menos a cerveja. Eu vou terminar. Ô, por favor, deixa as suas redes sociais, seu Instagram, o do estúdio também. É hora de vender A o peixe. banda. Pô, esse é o melhor Ou das momento. bandas, né? Você tá Das tocando em vários projetos. Então vamos lá. Do estúdio, cara, que a gente produz, eu e o Nacho. 1, 2, 3, 4 estúdio. Gravem com a gente, ensaiam com a gente. Bandas, hoje eu tenho Poplars, que é Poplars Oficial, no Instagram. Tudo isso que eu tô falando no Instagram, né? 1, 2, 3, 4 estúdio, Poplars Oficial. Super Hit, o Super Hit não é hit de HIT. de música famosa, é o hit de calor. H-E-A-T. Super H-E-A-T, Super Hit é minha banda de punk rock. É um punk 7/7, meio proto-punk com saxofone, é muito louco. E a minha banda nova, Latina Shuffle, igual shuffle de músicas bagunçadas. E é isso, cara. Acho que é isso que eu tenho pra E divulgar. o seu você deixou? E o meu, Seu pessoal. alamo.leonardo. Alamo.leonardo, Pô, massa. @Orkut. .com.br. Mas é isso, cara. Obrigado mais uma vez, irmão. Tamo junto. Encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final aí. Tem nosso QR Code também, que gosta do nosso trampo. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera que tu conhece. Comenta aí também, se tiver algum comentário, quiser fazer uma pergunta, a gente faz uma live, qualquer coisa aí com o Alamo, enfim. Deixa um comentário lá. A gente também tá tem um canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. Lá a gente separa, lá deixa os melhores cortes, os melhores momentos de todos os episódios. Lembrando que finalizando aqui, já vai estar disponível já os cortes com o Alamo. É isso aí. E tem nossas redes sociais também, acabei esquecendo de falar. A gente tá no Instagram, no TikTok, no Facebook, tá? E a gente também tá nas plataformas de música, no Amazon Music, no Spotify e no Deezer. Então, se você não consegue assistir o episódio, você consegue lá ouvir enquanto faz suas coisas aí. E sabia que nossa carinha tá rolando lá no TikTok, né? Ah, Eu nem entro. é isso. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dancinha lá do... Mas é isso, galera. Valeu. É nóis, tamo junto. Falou. Pô, que da hora, hein, mano?